Parlamento Nacional hoje hal discussão ba proposta lei número 23 para sexta terceira A com a orçamento geral do Estado tinan rua nulu resinen montante bilhão rua ponto atus rua nulu resing ida. Anesan antes na me informa na vai tabocera kata Ministério Finanças submete proposta lei orçamento geral do Estado tinan rua nulu resinen ba Parlamento Nasional iha loron ida fulan Outubro tinan rua nulu resin 5 liuba. Discussão generalidade ba proposta lei orçamento geral do Estado tinan rua nulu resinen se hahu durante loron tolu hahu ohi no se termina iha loron rua nulu loron sanulu resin itu fulan Novembro tinan rua nulu resin 5. Hafoin aprovação iha generalidade se continua que era só discussão iha especialidade nebe se hahu iha loron sanulu to loron rua nulu resin hat fulan Novembro tinan rua nulu resin 5. Também maluk sirat tatoli se halo transmissão direta liu si canal Facebook no YouTube nebe hetan output husi radio televisão Parlamento Nacional. Também maita acompanha mutuk discussão iha uma fukun Parlamento Nacional. Bancada do Fretilin, 152 minutos. Bancada PD, 48 minutos. Bancada Cunto, 40 minutos. Bancada PLP, 32 minutos. Total, 1040 minutos. Ou 17 horas e 20 minutos. 1.6. Os tempos globais atribuídos a cada uma das bancadas parlamentares e ao Governo são geridos pelos próprios, descontando-se o tempo que cada deputado gastar no tempo total da respectiva bancada parlamentar e o do membro do Governo no tempo de que este disponha. 1.7. As bancadas parlamentares e o Governo podem ceder uns aos outros parcelas de tempo de que não necessitem, desde que a cedência seja anunciada de viva voz pela direção da bancada parlamentar cedente ou pelo Primeiro-Ministro ou quem o substitua. 1.8. O tempo gasto na utilização das figuras regimentais do ponto de ordem e da defesa da honra e consideração não é descontado na grelha de tempos globais determinada no número 1.5 do presente guião. 1.9. A mesa gere o uso da palavra de acordo com as disposições regimentais. 1.10. A mesa só aceitará pedidos de uso da palavra com vista à participação no debate até às 16 horas de cada um dos dias, com exceção do terceiro dia de debate, que termina às 12 horas. 1.11. O debate termina quando não houver mais pedidos de palavra ou se mostrarem esgotados os tempos globais atribuídos. 1.12. O Governo responde e comenta, então, as eventuais questões colocadas no relatório e parecer fundamentado da Comissão de Finanças Públicas que não tenham sido tratadas durante o debate pelo tempo de 30 minutos. 1.13. De seguida, as bancadas parlamentares produzem uma intervenção final, dispondo para o efeito de o debate é encerrado por uma intervenção do Primeiro-Ministro pelo tempo máximo de 30 minutos. 1.14. Especialidade que decorre nos dias 13 e seguintes de novembro de 2025, no máximo durante 10 dias seguidos, com interrupção nos sábados e domingos. Metodologia de discussão e votação na especialidade. 2.2. A ordem da discussão e votação das matérias é a seguinte. Artigo 1º da proposta de lei, objeto e âmbito. Anexo da proposta de lei, tabelas orçamentais. Tabela 1, receita do setor público administrativo por subsetores. Tabela 3, receita do subsetor da administração central por classificação econômica.
Tabela 7, receita do subsetor da segurança social por classificação econômica, total e por regime e administração. Tabela 10, receita do subsetor da região administrativa especial do Icuciambeno por classificação econômica. Tabela 5, despesa do subsetor da administração central por classificação orgânica, econômica e estruturada por programas. Tabela 2, despesa do setor público administrativo por subsetores. Tabela 4, despesa do setor público administrativo por classificação funcional. Tabela 6, despesa do subsetor da administração central por classificação econômica. Tabela 8, despesa do subsetor da segurança social por classificação orgânica e estruturada por programas. Tabela 9, despesa do subsetor da segurança social por classificação econômica, total e por regime e administração. Tabela 11, despesa do subsetor da região administrativa especial do Icuciambeno por classificação orgânica e estruturada por programas. Tabela 12, despesa do subsetor da região administrativa especial do Icuciambeno por classificação econômica. Artigo 2º da proposta de lei, aprovação das tabelas orçamentais. Artigo 3º da proposta de lei, impostos, taxas e contribuições. Artigo 4º da proposta de lei, transferências do Fundo Petrolífero. Artigo 5º da proposta de lei, dívida pública. Artigo 6º da proposta de lei, garantias. Artigo 7º da proposta de lei, transferência dos saldos da Segurança Social. Artigo 8º da proposta de lei, entrada em vigor e produção de efeitos. 2.3. A discussão e votação incide sobre cada artigo ou, se requerido, número ou alínea, ou, no caso das tabelas orçamentais, sobre cada uma das tabelas constantes do anexo. 2.4. Cada uma das tabelas é votada pela ordem indicada no número 2.2 do presente guião, na sua globalidade, depois de aprovadas eventuais propostas de alteração que lhe digam respeito. 2.5. Excetua-se do disposto no número anterior do presente guião a tabela 5, que é votada título por título. 2.6. As eventuais propostas de alteração são apresentadas até às 12 horas do dia 11 de novembro de 2025, cabendo aos serviços de apoio competentes o registro e numeração das propostas de alteração pela ordem da sua apresentação e a preparação de guião próprio que oriente a mesa nos trabalhos de discussão e votação das propostas de alteração admitidas e artigos ou tabelas a que se refiram. 2.7. Tratando-se de tabela, as propostas de alteração a que se refere o número anterior do presente guião devem indicar a verba ou dotação afetada por referência expressa à linha e coluna da tabela onde se insere e aos níveis, mesmo quando apenas desagregados e constantes dos livros orçamentais que correspondam à classificação orgânica, orçamentação por programas, classificação econômica, classificação funcional e administração e regime de segurança social, com indicação dos respectivos códigos numéricos. 2.8. Para a discussão de cada proposta de alteração, a apresentar nos termos dos números anteriores do presente guião, o seu autor ou autores podem apresentá-la pelo tempo máximo de 3 minutos e fornecerem esclarecimentos pelo mesmo tempo, intervindo os restantes deputados e o Governo pelo tempo máximo de 3 minutos por bancada parlamentar ou Governo. 2.9. A discussão e votação das propostas de alteração é organizada pela mesa segundo os tipos regimentais de propostas de alteração que são votadas sempre que possível pela seguinte ordem: propostas de eliminação, propostas de substituição ou emenda, proposta de aditamento e, a finalizar,
artigo ou tabela na sua globalidade com ou sem alterações. 2.10. A discussão e a votação de propostas de alteração do mesmo tipo são feitas pela ordem da sua apresentação. 2.11. Quando não existam proposta de alteração sobre vários artigos seguidos ou tabelas seguidas, podem todos ou todas ser votadas em bloco, sob proposta à mesa e aceitação unânime do plenário. 2.12. Qualquer autor de proposta de alteração pode retirá-la até ao momento em que deve ser votada. 2.13. A votação de qualquer proposta de alteração é realizada imediatamente a seguir ao termo da respectiva discussão, não havendo lugar à discussão das partes da proposta de lei indicadas no número 2.2 do presente guião, que não hajam sido objeto de proposta de alteração, sem prejuízo da formulação de pedidos de esclarecimento ao Governo sobre alcance de artigos ou linhas orçamentais pelo tempo máximo de 3 minutos, mas limitados a um deputado por cada uma das bancadas do PD, do CUNTO e do PLP, a 3 deputados pela bancada do CNRT e a 2 deputados pela bancada da Fretilin. 2.14. O resultado de cada votação é imediatamente anunciado assim que terminado o processo de votação e apurado aquele. Requisitos das propostas de alteração. 2.15. A apresentação de propostas de alteração obedece com as devidas adaptações aos requisitos de admissão previstos para iniciativas legislativas, devendo sob pena de não admissão. A. Ser compreensíveis. B. Ser redigidas em português, sem prejuízo de apresentação da sua justificação por ser escrita em teto. C. Identificar com clareza o sentido da modificação a introduzir o artigo, número, a linha ou linha orçamental a que respeitem. D. Conter a identificação e a assinatura dos deputados proponentes. 2.16. As propostas de alteração são registradas e numeradas segundo a ordem da sua apresentação pela Divisão de Apoio ao Plenário, sob a supervisão da mesa, sendo o número atribuído a cada uma delas o único que vale para efeitos da sua identificação durante a discussão e votação, prevalecendo sobre qualquer numeração atribuída por outro método ou sistema eletrônico, designadamente a aplicação da Lamba Futuro que haja sido utilizado para formular. 2.17. Com vista a facilitar a apresentação de propostas de alteração sobre dotações orçamentais que preenchem os indispensáveis requisitos a que se refere o número 2.7 do presente guião, os serviços de apoio parlamentar competentes preparam modelos uniformes apropriados a serem facultativamente utilizados pelos deputados interessados em as apresentar e assessores que sejam chamados a ajudá-los na sua elaboração. Terceiro, votação final global. 3.1. Terminadas pela respectiva ordem, as discussões e votações na especialidade têm imediatamente lugar a votação final global, que versa sobre o texto com as alterações aprovadas nele incorporadas. 3.2. Após a votação final global e apurados os resultados da votação, podem ser produzidas declarações de voto pelo tempo máximo de 1 minuto por deputado, sendo ainda dada a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para requerendo proferir uma breve intervenção derradeira. Obrigada, Sra. Presidente. Muitíssimo obrigada, Sra. Secretária. Distintos deputados, Nema Quitania Guião, durante o debate na generalidade, nomos especialidade. Me permite, neste momento, eu convido a Sua Excelência Primeiro-Ministro, ou membros do Governo, a Tolafatem e a bancada do Governo.
Distintos deputados, senhores membros do governo, na audiência toma Itahaca de Quedasba, guião 1.3, o primeiro-ministro inicia o debate apresentando a proposta de lei pelo tempo máximo de 45 minutos, extensíveis pela mesa, caso se revela necessário. De Sua Excelência o Primeiro-Ministro, tempo Itabotnia. Suas Excelências, Senhora Presidente do Parlamento Nacional, Vice-Presidentes do Parlamento Nacional, ilustres senhoras, não senhores deputados CIRA, senhoras, não senhores membros do Governo, senhoras, não senhores. Ao sentido voto, quando vai haver na responsabilidade, Macau mais dirige a ilustre audiência irane, a do apresenta a proposta de lei quando vai o Orçamento Geral do Estado de Batina em 2026. Lei a dúvida, nem é nesse momento chave ida e é Estado Nemoris. Debate quando vai instrumento ida, liu gestão financeira, ou nem estratégias ou escolhas políticas para o país e exercício democrático no B, halo discussão com as escolhas iraquené. Também razão iranema que debate com o Orçamento Geral do Estado lá os de sura números e também de fosse sentido para números iraquené não assumimos responsabilidade com os investimentos na beto contribui lori dia e tem povo nemores a do nia no desenvolvimento de forma saudável e instruída no empreendedora. E também implementa o plano estratégico IDA na Betraça de ONA em 2011, ou com a continuidade de políticas, projetos ou reformas, também não é que a única forma de bela alcança a visão com o desenvolvimento nacional. E também do serviço para famílias de Timor-Ondoma, os agricultores de Amaliana, para produtores de café e armera, os jovens licenciados de Iriadilha, para artesão, que badanha, suai, os efetos romanos, pescadores de Siria, para empresários de Siria, Baucau, Tó, e nem ida na Beco, Gelauã, Lori para a escola e eu é que o Sembeno. Orçamento de Iranema, que nessa Sira Ruto, nem história, mas que história de Timor-Leste, nem poderia ser no futuro. Senhoras dos senhores, povo Timor-Leste, Leutia Tina Ronura Sinem, a tudo e Denia Tembrani e Hilidalamba Independência, permite ao refere o com o sucesso jubalo na B e da na nuda nação. Também Timor-Leste, nação jovem ida na memória Chacmate, que estava no promissora, mas que tem um privilégio pelo cimo e aí de país, e a Tina Cira da Icosné, ou dignidade, ou orgulho teves, os chefes de Estado no governo, o secretário-geral da União, o presidente Aitlos, ou dignitário Circelo, nomás Sua Santidade Papa Francisco e Dina Soroso, no querido Papa Nabé, proporciona momento histórico que ida sei lá a lua vai ter nação. E a fulancira de Ricosné, Timor-Leste, Haca de Meeting e a agenda de integração e a panorama internacional. E da adere formalmente para a Organização Mundial do Comércio e a 2024, não, e a dia 26 de outubro, e de ser membro ao pleno direito ASEAN, a nação feito histórico no transformador e do país.
Hal parte OMC o ASEAN anesan o matan na cloque para mercados com oportunidades. Atualmente, exportações não petrolíferas Timor-Leste nem basic date 21 milhões de dólares caratina. Liu-liu-se café. Facto nem é tudo nessa desafio e da nós oportunidade. Também é mercados FON e a quadro OMC ou ASEAN e também multiplica o número de dinheiro de garantida na presença e região. Região ida nessa ASEAN ou basic 680 milhões de potenciais clientes. Mas bem, oportunidades sempre moço, responsabilidades FON. E de vizinhos Sírios e ASEAN em ela, a do Timor-Leste sai nessa parceiro ida na vez Síria pela conta, parceiro ida na vez pela cumpre nem promessas, na vez pela administra nem recursos ou forma sensata, na vez consolida instituições para nem melhor funcionamento. E a mais contexto, oportunidades versus responsabilidades, mas que Timor-Leste pela projeta Nilian e a corredores ser na BE foto decisões regionais, lian ir na BE e paz em vez de conflito, no diálogo em vez de divisão. E a plano internacional e a mundo conturbado que na confusão, também fundo, instabilidade ou intransigência, Timor-Leste sai nessa exemplo para paz, reconciliação ou tolerância, tanto religiosa como política, além de bela contribuir ao mundo na bé de equilíbrio. Desafio mundial se liquida na bé complexo, no atual, mas que a instabilidade climática com implicações graves para milhões de seres. Timor-Leste investe cidadão e a programas de resiliência climática no comprometido a metas internacionais com a sustentabilidade ou promoção na conservação da biodiversidade, inclui criação de fundo verde e clima nianira, na vez se capitaliza e orçamento do Estado nian. Estado Israel. O assessor em selo no governo Retur Oceano nessa centro de vacinação. A Tununé, Caricbela prevene, não reduz impacto e alterações climáticas, benefícios gerações atuais no futuro Timor-Leste no MOS, para o planeta Tomagnian. Economia azul, na Bé e da cara que vai no país, uma canção utiliza potencial económico dos recursos marinhos para desenvolvimento sustentável nacional, ao mesmo tempo assegura proteção, conservação, tassi e ecossistemas. Da maneira que a Fulan Junho, Liuba, a minha prova no roteiro integrado no inclusivo, consubstanciado a política ao plano de ação para a promoção da economia tassiniana resiliente no sustentável e Timor-Leste, batina 2025 ou 2035. No Conabané, e a período ida para consulta pública alargada a Tununé qualquer organização ou cidadão, bela partilha na minha opinião quando o tema é importante ter respeito no país, não vai e tudo Moris. E a versão final, se atama contributos sobre tudo, inclui-se autoridades municipais nas lideranças locais, se consulta pública ida na Halo de Ona e a 21 de outubro, na Libur, representantes do sítio Limanulo, se país também, não sei a prova ao final tinha Irene,
Horino não permite alinhamento ao parceiros nacionais e internacionais ciramba objetivos do Governo da União. Missão para promoção ou implementação da economia azul, a nessa exemplo ida tem o sítio potencial mudar país responsável, altruísta, no comprometido ao desenvolvimento sustentável. Holia Fuambadak, Timor, Tassi. Timor, azul, sustentável, no inovador, Tassi. A nessa ainda pode ser até na luta nacional para a soberania em fronteiras marítimas, tomamos a consideração questões de desenvolvimento económico ou proteção ambiental. Delimitação de fronteiras marítimas e da consegue halar na Austrália. Não há esforços ser na halar para delimitação de fronteiras com a Indonésia, significa que também retam direitos toma que vai ter no fundo marinho. Não bem incluir direitos para a exploração de petróleo ou gás. Não é mais e a zona económica exclusiva, direitos com a pesca e até aceleram ou direitos a nesse desenvolvimento do setor marítimo turístico. Também é que o que só o que boteves informa vai ir a cada tina e da única zona de negociações com as fronteiras marítimas ou a Indonésia. E da realizam na Idília, Fulan Julho e Fulan Agosto Liubá, primeira ronda de negociações formais, no Fulan Oin se realiza aí em Indonésia, segunda ronda de negociações. Certeza jurídica, resultado russo de delimitação de fronteiras marítimas com a Indonésia, certamente se contribui para a visão quando o desenvolvimento inclui combate para a pesca ilegal não declarada, não regulamentada, nem prejudica mais cofres de Estado ou o ambiente marinho. Excelências, senhoras, não senhores, o Governo continua comprometido à diversificação económica, na criação de emprego, com o reforço do capital social, no investimento em infraestruturas. A de concretiza a visão a mistura dela em instrumentos financeiros, no BBL contribui a de criar condições a nesse financiamento a longo prazo para investidores nacionais. E a Fulan Liubá, a minha prova na criação do Banco Nacional de Desenvolvimento do Timor-Leste, se for apoio para investimento produtivo, não fomenta crescimento econômico do sítio no setor privado. Banco Nacional de Desenvolvimento, na berreta em inspiração as melhores práticas internacionais, a cara que financia projetos com impacto económico no social na BA Esteves, no áreas prioritárias nessa agricultura, turismo, indústria transformadora e infraestruturas aos serviços sociais. Banheira promove acesso a crédito e talaus de dinamiza setores produtivos, mas bem mais reforça a coesão territorial ou inclusão social. Banco Nacional de Desenvolvimento se sai nesse um pilar fundamental para o futuro económico do país na União. Não é mais iniciativas com a governação digital progredida da ONU. Com a introdução e identificação digital se permite a precisão bot liu e a verificação com a beneficiários, controlos na metem liu e a folha de pagamento, no fugas que e a transferências ao sistema moderno de informação entre bancos ou fornecedores de dinheiro móvel. Inclui interoperabilidade de dados entre sistemas fiscais, aduaneiros, pensões ou registro civil. Reforça cumprimento no de base de receitas. A região Timor-Leste e ASEAN, nessa marco transformador e da beita no país. Lá os de a expansão, acesso à mercadoria, mas bem mais a confiança dos investidores Cira, reforça as regulamentações a prova. Mas bem, a medida ser na roto,
se lá e ainda macbel hetan sucesso que implementa catequeta também Makita investe em projeto cabo submarino fibra óptica nia atu hadia e tinha conectividade internacional. Também significa internet sei lá liu no preços já acessíveis liu para cidadãos ou empresários Síria e a capital ou e a áreas remotas. E a 2026 e de se continua o investimento na erro de operacionaliza a infraestrutura digital nacional, também integra cabos submarinos, fibra terrestre e o acesso digital universal. Mas bem, também e de colher com a conectividade, mas a remodelação ao Haluan tem aeroporto internacional presidente Nicolau Lobato, horas né, Halododão, sem a conectividade regional, se facilita o comércio no turismo, não sei logo que Timor-Leste para mercados regionais. Senhora Presidente do Parlamento Nacional, distintos deputados, no Governo Constitucional defende a prossecução objetivos, crescimento económico, na vez sustenta o quadro institucional moderno, transparente, eficiente, no belo combate à corrupção ou burocracia, ao mesmo tempo fomenta a integridade, profissionalismo ou confiança em instituições públicas. Os valores ou convicções que na última que bem ir acima posse a me qualquer resposta para a situação política na BA Ameaçouro e a 2023 nessa estagnação e a processo de construção Estado-nação. A me sente a necessidade de reforma para ela garante a consolidação do Estado. Também não é que o povo decide ir não no governo, não é? Timoron, Síria, Maquile, Raça Governo, ida, mas bem, não é? Bela corrige irregularidades, mas a governação e da ULU. Moloca funções, o governo é um sistema financeiro e também promove falta de responsabilização, falta de transparência, na falta de planeamento ou visão estratégica, por causa de perdas no prejuízos para o Estado, prejuízos para o fundo petrolífero. A minha administração pública também inerte, que está parado ela, ou pior liu, má administração não é almoço, descontentamento ou desconfiança, também a orientação política com a eficácia, transferência ou ética, boas essenciais para a implementação, boas políticas públicas. Ameaçam, portanto, o total desordem no sistema de justiça e levam confiança no seu povo e a construção da nação, nem contribui para o desenvolvimento sustentável no bem-estar timor-leste. Ao fim refere do Dão com a importância da continuidade e políticas públicas, a tu não é bela saia eficazes. O governo não verifica que na cata candidato o governo lá adere para o plano estratégico de desenvolvimento 2011-2030, não também acabou tudo sai estagnado. E agora, o rica social não é necessário para a continuidade da PED. A nação prioriza infraestruturas básicas, atuia serviços de educação na saúde, que aí a construção e consolidação das instituições do Estado, o envolvimento dos cidadãos. Timor-Leste. Senhoras e senhores, também é que a útil não é, e de se investe onde for apoio e bote para micro e pequenas empresas, país na NIA. Para motiva, não encoraja Timor-Leste a desenvolver nem capacidades com o envolvimento e o processo de desenvolvimento económico. Nem a criar integração. Permite nem Síria também a mercado nacional no regional. Se aí a vantagem ida e a integração país nem ASEAN, bem ir e na família os empresários Síria lá participa e a dinâmica económica foi na ASEAN possibilita para Timor-Leste nem a criar independência. Caso contrário, e da nessa extensão do domínio económico dos países asiáticos terceiros, nem lá os parceiros e da
tura mútua e a mesa a capacidade de nessa dignidade no que da negociação. Também que o Orçamento Geral do Estado batina em 2026 lá os deita nesse plano financeiro. Nema que tem pacto ao povo de Moroan também. E tem compromisso a região no Beitadere, hutu nessa. Senhora Presidente do Parlamento Nacional, distintos deputados, o tema investe em transformação nacional, integração regional no desenvolvimento inclusivo, mas o orçamento total proposto a mútuo 2.291 milhões de dólares americanos, total consolidado, o aumento de 5,2% do seu orçamento de 2025 e a princípio orientador iranabés subjacente para planeamento para cada dólar. Belarus, nessa título família Timoran e de Moris de Clio Aban do que Moris de Hanessan Ohin, Belarus. Se tinha em 2024 a Hanessan correção para a fragilidade de Sira Hetan e instituições e sistemas no processos setor público NIAN. No 2025, a Nessantina para definição de políticas, no estratégias ou implementação de reformas, no auditorias. 2026, se sai a Nessantina, a do transforma a economia. Excelências, senhoras e senhores, mas bem, transformação não tem guiatura e a base de nebemento e a nível interno. Documentos ou relatórios de orçamento não é e aí debate de hoje detalhe e perspectivas macroeconómicas ou estratégia fiscal. Estratégia não é mais russa e pressupostos técnicos não financeiros não é capitaliza vantagens não mitiga fragilidades. Por exemplo, PIB não petrolífero sai 4,3% em 2024, não prevê que até Bela acelera até 4,5% em 2025, não 2026. Maior crescimento económico de Timor-Leste e a última década. Impulso positivo foi a oportunidade de Bahia que oferece benefícios tangíveis para o povo. E todos comprometidos ao quatro objetivos fundamentais na orienta cada dólar na gasta. Primeiro, criação de emprego, especialmente para os jovens Sira. Entre o país Sira-Ruta e Sudeste Asiático, Timor-Leste e a taxa de crescimento anual da população no Bebotliu, cada 1,8% entre 2015 e 2022. Timor-Leste, além de anexar um país Sira-Ruta, país Sira, no jovem Liu e Mundo, conta a população e na jovem de Debes. Então, uma vez que 65% da população com a idade que Liu tinha em torno. Nem nessa desafio, mas Liu nessa oportunidade e também e a força de trabalho ativa, ida, não energia, não ideias. E de nas jovens barras melhores, no mais brilhantes, sente que a Cira tem que ir para a Austrália ou Portugal. Também a Cira lá consegue ter um serviço dia e a Cira Rai Rassi. Imperativo nacional e da Macau sabe, ele foi a esperança para os jovens Cira e a Cira no país, para Cira ali o futuro e estrangeiro. Hoje é 2026, se apoia setores produtivos, no Bebel desenvolve leis, no Bebel contrata para tirolós e também de financiamento de 55% para programas no Bebel promove crescimento económico inclusivo não sustentável e a 62% para desenvolvimento de infraestruturas compara ao Tinaulo. E de lojas de Itália estradas. E de local também emprego. E de lojas de apoio à agricultura. E de apoio à agricultura não há na BR cara que acrescenta valor para colheitas. Amanhã, Rodifan e o Sudeste Asiático toma carico. Bem, ir a jovem ida, forma a universidade, nem tem e a futuro e a Timor-Leste.
Também no NEMA que investimento em infraestruturas básicas essencial talvez. Alguns investimento a 223 milhões de dólares para o programa Estradas ou Pontes, uso de fundo de infraestrutura, 25,8 milhões para programas bem no saneamento, reafirma os compromissos do governo. A tabela do programa de expansão em infraestrutura hídrica no grande acesso equitativo para nós e o país também. E o orçamento ironê e de se destina 138,5 milhões de dólares para programas do setor elétrico, rodoviária, rede elétrica de distribuição NIA, enquanto se investe mais e a projetos de diversificação de fontes de energia, de energia renovável. O assessor em selo, com investimento de 46,3 milhões de dólares para a área portuária e de investir da ONU Laos de investir em conectividade, mas bem a diversificação económica para o crescimento do setor turismo, comércio na indústria, no MOS e a âmbito de integração regional. Para o setor agrícola, e da locona verba e da 43,4 milhões de dólares, a Tolor e promove a segurança alimentar, a criação de emprego, NUDER, condições fundamentais para o sucesso com o sítio nas jovens Sira. Jovens Sira não é? Mores e a fatem o todo e a país, leia de lei, liu-se dotação 37,1 milhões de dólares para a descentralização, deve ser desbloqueia investimento em infraestruturas locais, o desenvolvimento de autonomias municipais e da cara que aposta e desenvolvimento sustentável para o país também. Ou qualidade de moras no meio de equilíbrio, na oportunidade de sua forma inclusiva e território nacional também. Segundo, estabilidade de lius e gestão fiscal prudente. Fundo Petróleo, loja e de mealheiro, que aí tem cofre, pertence para gerações futuras, nem confiança sagrada, pacto ida entre gerações. Petróleo ou gás, e aí tem taciocas, lá pertence direito para ita, mas bem, aí tem ou sirneon. Então, em fundo petróleo, e a 18 mil milhões de dólares. São a botida básica da CIA, botlio e tinha PIB, não petrolífero, não taxa e da ruto, não bem, aslio e a mundo. Mas bem, hoje tem principais campos petrolíferos agora básica de Mamuk, fundo nem seladura Cleo, também saída continua a tuir da Alan e agora né fundo petrolífero pelo morro e a próxima década. Cada levantamento tem que justificar os direitos ao Parlamento Nacional, mas bem nós balabar que se na vez em cima boa de neve e de uso que ela bacodo. Mas e aumenta as receitas internas lá nem contribuindo Sira, mas bem cria economia e de neve dinâmica talvez a tu é muito bela retam rendimentos no bela contribui a quota parte justa e te considera que até aqui a 2024 Estado gastou na base 1,93 mil milhões de dólares, mas bem, são 230 milhões de Itmacá, cobre ou etnia receitas internas, liu 1,3 mil milhões, tem que mais o fundo petrolífero. Dependência lá sustentável. E tem que desenvolver nesse setor privado no aumento na base tributária a autonomia e a futuro, o samara que e no orçamento, bela financia as empresas, os trabalhadores estimulam a ser prósperos, em vez de ouçam uso de petróleo. Orçamento para 2026 honra pacto intergeracional, né? Ao mesmo tempo financia investimentos e a saúde e a educação e infraestruturas na B, aumenta a produtividade e cria oportunidades para Timor também. Também razão né? E de se continua capitaliza e tem riqueza petrolífera no mineral. O investimento irá mudar 194,1 milhões de dólares e a setor estratégico para investimentos cruciais e a
projeto da Semana, Grande Sunrise, na transição Uzi-Baiunda, inclui futura exploração na construção gasoduto mais Timor-Leste. Base para sucesso e aide no crescimento na diversificação maca e aide no capital humano. E de se lá sai Rússia armadilha dependência se Itália recursos humanos saudáveis não qualificados. Investimento bom, o orçamento tem a loca para capital humano e tem nação União. Os 181,7 milhões para o setor de educação, 138,3 milhões para o setor de saúde, nos 54 milhões de dólares para o setor de proteção social e inclusão. E de investidor e a sociedade irá bem mais saudável, capaz, no justa, condições fundamentais da base social no econômico país irá em desenvolvimento. O assessor em selo e de se continuamos a aposta e a formação profissional com 12,8 milhões de dólares na BA-LOCA BASEFOP, no Institutos Técnicos de Formação ou de Incentivo a Empreendedorismo, Liliu e a Camada Jovens, uso e população. A estratégia prevê outro investimento de ida roça 32,1 milhões de dólares nesse apoio para o setor privado, Liliu pequenas e médias empresas, cooperativas ou agentes bem determinados e a produtividade de áreas de agricultura, turismo, na indústria transformadora. Terceiro, instituições capazes. Bem-ir a cidadão Cira, vai a serviço público, tem atendenia ao respeito na eficiência. Bem-ir a empresa, ir a licença, processo tem transparente e não previsível. Não bem-ir a Itahalo, promessas, bem-ir a parceiros sociais e de instituições Cira tem suficientemente fortes a te cumprir. E talvez saia nesse parceiro fiável, Catagan Belfier, se Badahulu, Italos, governo Idanabé capaz e Idane país raci. E te reforça ela e tem instituições para ela cumprir norma. Timor-Leste sai, Catama e a 7 lugares e índice global percepção com a corrupção. Na berratura do progresso, na transparência, na responsabilização. Los países rua da Índia, ASEAN, Singapura, Malásia, Macá e a Idaneoin e a Índice. E também aproveita do dão tecnologia de governação, introdução do sistema de identificação digital, deve se permite maior precisão e a identificação com os beneficiários. Controlos rigorosos e a folha de pagamento, a redução de fugas e a programas públicos. Além de IDNE, e continua a reforma do funcionamento do governo, onde fortalece processos de aquisição, atualiza sistemas de gestão financeira, não alinha IDNE planeamento, orçamento ou indicadores de desempenho bem claros. A Tunune, bem ir a professora Ida, em ela nem salário, o empreiteiro Ida constrói escola, sistema nem bela funciona de forma eficiente e não transparente. Quando vai tema nem ao saber de cada governo se continua a implementar reformas estruturais e gestão de finanças públicas nessa modernização ou transparência e a administração financeira da União. E se inclui investimento e da roça 6,2 milhões de dólares para a gestão de recursos humanos, o objetivo consolida a administração pública e da NB profissional não responsável. Quarto, garante a dignidade bem na povo também. Crescimento lá significa batida ser lá toia a voida na memória se a fó, não
lá o doc não fatem rodi, barretam cuidados básicos de saúde, ou bato lavar aqui lá aqui da nave, na escola, lá e instalações adequadas. Coesão social, lá os de promessa, mamo, niema que base para boa tudo, na beira da cara constrói. Por exemplo, acesso à eletricidade aumenta basic 38%, a população não praticamente beltou 100% em 2026. Também em 2026, 183 aldeias e coslios se retam ao acesso à eletricidade. Bem, nós agora disponível lá no 70% bem da população. Não sei, talvez 87% e a 2024 ter estimativas internacionais, melhorias ciracné, restaura a dignidade e oportunidades morais lorloram. Mas bem, e de nós, até na cada famílias bara que a luta para ser namoris. Não também a razão, né, mas que categoria de transferências públicas continua predominante, acabou Tebes e hoje é 2026. Também inclui transferências sociais diretas, anexam pensões, subsídios para a invalidez, programas de apoio para a infância e proteção social, além de transferências para a segurança social, barreou no município Síria processo de descentralização. E o governo ainda e a unir responsabilidade, a Bela Lua defende a inclusão social na redistribuição de rendimentos para o país e no B ou em Loron, se ela sai no Necari, mas que lá é sacrifício da população toma. Gesto ida mínimo liumos, contribui outro para a independência, também a contribuição bem mínima ali o Estado independente ida, contribui ela para a dignidade no da base social e a nação no dia. Senhoras e senhores, permitem-nos acolher lógico não vai ter desafios balão, desequilíbrio e importações versus exportações, eventos climáticos na berrala opressão, vai ter orçamento, a tentação a tu gasta liu e tem possibilidades, mas que nessas riscos na beita tem que considerar e elaboração orçamento. Orçamento para 2026 lá ataca riscos, né? Antes, pelo contrário, a sorocira. E te compara e tem projeções para instituições internacionais e te honestos com a incertezas e da soro, onde usa previsões conservadoras ou planeamento cuidadoso. Desafio botida, mas que tem dependência para produtos importados. A tu contextualiza e atina um lucro. Timor-Leste importa na basic 923 milhões de dólares em mercadorias, enquanto tem exportações não petrolíferas representaria cerca de 21 milhões de dólares. Nem significa que a parte bara que o tem despesas investe ou só produtos estrangeiros em vez de circula a economia interna, nem é nesse desafio sério e da indústria local. O assessor em selo, eventos climáticos, secas, inundações, ciclones, bela pressiona finanças públicas, além de halo e ter para ter os votos. Certamente, e da outro ser, ela ciclone de hoje não vai atingir no país de 2021, não exige mais de 6,2 milhões de dólares e a gastos governamentais não é e de lá espera, onde responde para desastres. Também é que há planos conservadores, não ite esforçam, retam qualidade de equilíbrio e execução gastos, não ite concentra investimentos e projetos na B, cria efeitos multiplicadores reais, liu e a nível municipal. Na B, CIRA sente diretamente impacto. Finalmente, ite tem realistas com riscos fiscais, e da tena catástrofes naturais ou choques económicos externos, bela afeta e tem orçamento, também e telever desprevenidos, que tem que cuidar não fatem, e tem nível de endividamento na relativamente baixo, nessa atividade na BIT se protege.
Dívida pública atualmente cerca de 13% de o cidadania PIB. E tem o objetivo de manter baixa não sustentável. Usa dólar americano nessa moeda, protege e usa volatilidade cambial, mas é importante lutar pela salvaguarda do petróleo. A nação refere e moderniza ela e tem sistema fiscal. A duela cria sistema não é justo liu, não é muito bela contribuir tuir e de ida que nem a capacidade em vez de halo todo fale se não é vulneráveis liu. E se introduz IVA, mas é só quando e tem sistemas se pronto não e tem a população mais preparada. De facto, e tem analisa se estima que imposto o valor acrescentado pelo menos aumenta receitas ou cerca de 1% do PIB. Nesse impulso utilida bem de finanças, mas bem e se lá implementa medidas e também halona o cuidado ou consultas adequadas, não proteções para famílias se ou baixos rendimentos. E daria ela e de gestão financeira. Lá já tu tem profissão burocrática, mas bem tu garante que cada dólar bela toba e é destino, não é e ta cara. Isso significa reforço de sistema de gestão financeira, melhora processos de aquisição, não assai padrões, reporte, não auditoria. E da linha ela e tem planeamento, programação, orçamentação, a donar cada programa belia indicadores claros na BDA Miami, demos bem do Alcira, boa também cada dólar realmente é boa tira que nem é nessas reformas técnicas, mas bem importantes lá lima, para professor ir na bem em ela nem salário, para empreiteiro ir na bem bela a escola, mas não merece ser unir a leis, não vai cidadão ir na B e é direito a ter não insá, nem o governo investe nem ossa. Bem, ir aquisições sai transparentes, não competitivas e da relação qualidade-preço na B de Aclio, não e cria oportunidades para empresas locais ira. Bem, ir a gestão financeira metem e também responde a leis para emergências ou oportunidades são. Bem, ir a relatórios sira claros, não honestos, cidadãos sira pela responsabilidade quando vai ter promessas. A adesão para a OMC estabelece regras justas para o comércio, com de foba ita, agricultores, pescadores, não pequenos fabricantes, acesso previsível para mercados estrangeiros, não nós, proporciona para investidores Cira certeza que a Cira precisa abrir fábricas, não cria empregos e no país, né? A adesão baseada se integra e ideia cadeias de abastecimento regionais, reduz custos de transporte de mercadorias, no local oportunidades de fome e serviços, a recurso e turismo do comércio digital. Temos doni adesão baseada a bela artiana perfil internacional Timor-Leste ou confiança os investidores. Nem significa e até interesse estrangeiro a investir em indústrias e no país. E até turistas a visitar nas costas que praias, não ia ter ligações da BI, tem empresas Cira, bela aproveita uma bela e a oportunidade de ir, mas que se concretiza automaticamente e também que tem que preparar e tem povo e tem instituições já te aproveita e tem que dar agora mas que traduz estruturas internacionais e a benefícios concretos ou apoios concretos também que o orçamento nem enfatiza que destaca ali mas que manutenção ou construções vão capacidade municipal ou programas do governo central, desempenho ou as promessas. Lá adiante, a escola foi ida, saída da bela tal mata na fatem ou contrata professores qualificados. Lá ia sentido a estrada foi ida, saída lá, ida rústica lá a de liutina na rua.
iniciativas foram nesse Banco de Desenvolvimento Nacional, na BRK que mobiliza financiamento para crescimento do setor privado, ou projetos para infraestruturas, ou priorização de investimentos estratégicos do Irite na Costa Sul, Liu e a projetos ligados ao petróleo e na mineração, macanessa, apoios concretos no Bela e tem capacidade industrial, não desbloqueia fontes de crescimento fome. Economia azul, a nessa referiona, representa tanto o item esperança como o item futuro. Investe em pesca e agricultura, não e turismo sustentáveis, lá alimenta e tem famílias, mas cria mais emprego, não gera rendimentos necessários, não mais protege e tem a riqueza natural. Excelências, senhoras e senhores, e a reunião viagens. E depois sistema multilateral na Rona, pequenos estados insulares em desenvolvimento ou países menos desenvolvidos, Laos também precisa caridade, mas são parceiros ou perspectiva, soluções valiosas. Perspectiva nem que molda, que forma etnia. Diplomacia não sei molda etnia, não sei molda etnia relações comerciais. Cooperação na local e mercados não cria oportunidades, mas lá compromete e tem soberania ou e tem valores. Nem que espírito no e valor baseado, integração ou dignidade, reforma ou propósito, no crescimento no beneficia teves do uni e se continua a conta a história de harmonia no mundo, cada bela paz depois de luta, cada diálogo depois de divisão, não reconciliação depois do conflito, nem lá hoje ideal abstratuída, não finalmente vão ida vai ter parceiros de desenvolvimento Sira e de cima rolar toma que investimento no bem desenvolve competências, não cria valor duradouro e te agradece o apoio orçamental no bem reforça de sistemas ou instituições, não loja e tem balanços financeiros e te precisa alinhamento e tem ambições com o desenvolvimento tecnológico ou digital, com a implementação PED, programa governo ou política e economia azul, mas bem, cursi que ao filaicas para boa também é importante liu para o povo de Timor-Leste, vai ter nesse setor privado, Tulum, AMI, forma geração fome, empreendedores Timoroan. Cada empresa formal na BIMI cria, cada jovem na BIMI forma, cada mercado de exportação na BIMI desenvolve. Halo e nação sei forte liutan. Aproveite de dia que a oportunidades foram na BE, adesão ao OMC no ASEAN Selorimai. Investe e aí tem jovens Sira, lius programas de formação no competências. Beita nos jovens Sira. Aproveita oportunidades de formação ou emprego na BIA. Bem ir investe em mim, me investe ela e a país. E me tenho sendo orgulho também pelo contribuir para a construção do Estado na BE, no futuro e a Imine Lima. Bem, tinha dedicado os funcionários públicos, Sira, e me marca nessa ponte entre promessas, justo governo, ou realidade dos cidadãos, Sira. E me tenho serviço à integridade na urgência. E de povo merece liu magné. No labela a lua cada formulário na BIMI processa cada serviço na BIMI halo, cada decisão na BIMI fode afeta famílias reais ou esperanças, não necessidades reais. E que os liu apelo ida para instituições, não liu para órgãos de soberania Sira, mais de serviço mútuo no nós, serviço mútuo ao setor público, no privado também. Os citados feito para semana, os lor saiba lor mono, os jovens bacatuas não ferixira, e tem força lá hoje e tem reservas de petróleo.
ou ia ter localização estratégica, mas bem ia ter povo, ia ter resiliência, ia ter criatividade, ia ter determinação, a tua futuro e na bem de Clio vai nuancira, mais avança muito, a disciplina e ter finanças, a ambição e ter reformas na unidade e no objetivo nacional. Também há muito que aqui sai forte e lutar sobre qualquer desafio. Também outro e não pronto a atuar o debate com o orçamento geral do Estado e não é ponderado ou equilibrado, mas bela sai de equilíbrio ao contributo dos distintos deputados. Debate democrático anual com o orçamento do Estado, a nessa teste e da força russa e democracia, nebe órgãos de soberania mútuo e objetivo comum, a doaria vida económica no social país de Antônio. Obrigado, Bara. Não vos desculpa, estava na hora que teves. Muitíssimo obrigado, Sua Excelência Primeiro-Ministro. Rodino Né, eu convido a senhora Presidente da Comissão C, a relatora de Holofatem, para proceder à leitura. E na beita aceitamos a apresentação de conclusões e recomendações das comissões. Por favor. Muito obrigada, Presidente do Parlamento Nacional. Bom dia, respeito a Beitabot. Composição da mesa, respeitamos a Sua Excelência Primeiro-Ministro no Governo Constitucional, Sua Excelência Primeiro Vice-Primeiro-Ministro, distintos deputados Sira, membro do Governo Russi no Governo Constitucional Nian, audiência Sira Nebema que acompanha ela, média, Malu Cronanai no Harenai, Nebe acompanha Russi, transmissão direta, povo do Oben Timor-Leste. Eu quero que informa que a relatório parecer comissão CNN, o total página 154. Nebe composto Russi, relatório parecer comissão CNN RASIC, inclui recomendações sectorial Russi, comissão especialidade permanente CIRA, macanesan comissão A, B, D, E, F, no ZG. No mostra recomendação CIRA, Russi, grupo das mulheres parlamentares Timor-Leste, ZMPTL. No mostra inclui recomendações Russi ONZ Lau Hamotuk, relatório parecer comissão CNA, onde distribuído rotona para distintos deputados Sira. Baseia baguião discussão e generalidade 1.4 na bema uhin Staiona, só atribui de 45 minutos mais tabane ami se halo leitura para conclusões no recomendações de informa mocia ne katak iha relatório recomendações comissão zgenian ami se la le ponto roto tamba tempo, mas beu sida ami agrupa tia recomendações nebe macanesan Russi município siranian. Ho hanesane ho tempo ba direta baitania senhora secretária, distinta secretária, hatu halo leitura começa Russi página 98. Ha Russi ita hoto bele ba relatório comissão CNN ita se começa Russi página 98. Toramata. Hoje né ho tempo toma bas distinta deputada Aliança da Conceição, secretária da comissão C, nessa mostra relatora. Muito obrigada. Obrigada, Presidente. Muito bom dia, Presidente da Comissão C. Bom dia, Excelência Presidente do Parlamento Nacional, Vice-Presidente do Parlamento Nacional, secretários da mesa, do PN, colegas deputados e deputadas, assessores técnicos do Parlamento Nacional. Com enorme estima e respeito às minhas
as minhas calorosas saudações à Sua Excelência, o Senhor Primeiro-Ministro, do nono Governo Constitucional, os vice-primeiros ministros, ministros secretários de Estado, assessores técnicos do nono Governo Constitucional, média e a toda a população que está aqui presentes e que estão na plenária, e os que estão sintonizados na rádio e televisão. Mais uma vez, meu bom dia. Vamos diretamente à leitura do relatório e parecer. Parlamento Nacional, Comissão de Finanças Públicas, 6ª Legislatura, 3ª Sessão Legislativa. Relatório e parecer da Comissão de Finanças Públicas sobre a proposta de lei número 23/6ª Terceira, OG para 2026. Vamos à página 98, como foi dita a senhora Presidente da Comissão C. Em Romaui. Conclusões. Da análise efetuada pela Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional, conclui-se que a proposta do orçamento para 2026 destaca os seguintes pontos principais. 1. A proposta de lei da OG para 2026 deu entrada no Parlamento Nacional a 1 de outubro de 2025, em cumprimento do prazo estipulado na lei, após o seu registro, admissão e anúncio em plenária, por despacho da Presidente do Parlamento Nacional, baixou a todas as comissões especializadas permanentes para relatório e parecer, em conformidade com o processo regimental de tramitação parlamentar. 2. O Governo subordina a proposta orçamental para 2026, registrado como proposta de lei número 23/6ª Terceira, ao tema investir na transformação nacional, na integração regional e no desenvolvimento inclusivo. A sua política orçamental prioriza no ano 2026 o investimento em capital de desenvolvimento, apoiando-se em 3 pilares: a estabilidade macroeconômica, consolidação fiscal e desenvolvimento inclusivo. Estrutura da proposta de lei do OG para 2026. 3. A proposta de lei, composta por preâmbulo, articulado com 8 artigos e tabelas orçamentais que constituem o OG, veio acompanhada da exposição de motivos do livro relatório dos vários volumes que compõem o livro Desenvolvimentos Orçamentais e o livro Elementos Informativos, em conformidade com as normas da nova Lei de Enquadramento Orçamental e da Gestão Financeira Pública, a Lei número 3/2025, de 23 de abril. 4. O artigo 20 da referida lei exige que as tabelas orçamentais desagreguem os programas até ao 2º nível. Contudo, a proposta de lei não cumpre com essa disposição legal. Tratando-se este do primeiro OG produzido pelo Governo à luz da nova lei do enquadramento orçamental, cumprirá ao plenário do PN suprir tal deficiência, se assim o entender. No entanto, toda a informação está disponível no livro Desenvolvimentos Orçamentais, estrutura por programas, disponibilizado pelo Ministério das Finanças. Dotação orçamental da receita e da despesa proposta pelo Governo para o ano 2026. 5. O teto consolidado global da despesa proposta para o OG 2026 é idêntico ao da receita, fixando-se em 2,291 milhões de dólares. Ou 2,445 milhões de dólares em valores consolidados. A dotação global de despesa ultrapassa em cerca de 120 milhões de dólares a dotação de 2025, mais 5,2%. 6. As receitas totais não petrolíferas estimadas para 2026 somam 848,8 milhões de dólares. 7. O rendimento sustentável estimado, calculado para o ano 2026, é de 543,3 milhões de dólares, mas os levantamentos do fundo petrolífero necessários para cobrir no próximo ano o déficit orçamental superam mais de 3 vezes o valor do rendimento sustentável estimado. 8. A repartição da receita e da despesa do OG 2026, não consolidada proposta por cada um dos 3 subsetores, é a seguinte: Administração Central, 2,214,7 milhões de dólares, mais 7% que em 2025. Segurança Social, sem incluir o saldo do Fundo de Reserva de Segurança Social, 170,4 milhões de dólares, menos 3% que em 2025. REOA, 60 milhões de dólares, menos 4% que em 2025.
Uma evolução positiva introduzida na proposta do OG 2026 em cumprimento da nova lei do enquadramento orçamental é a inclusão dos saldos do Fundo de Reserva da Segurança Social, da dotação global do orçamento. A medida corrige uma distorção contabilística que persistiu em exercícios anteriores, uma vez que esses saldos não constituem receitas nem despesas efetivas do ano orçamental. A alteração representa a concretização de uma reivindicação reiterada da Comissão C, agora acolhida pelo Governo da nova lei, reforçando a transparência e a coerência das contas públicas. 10. As tarifas de importação aplicáveis à maioria dos produtos provenientes da ASEAN passarão a ser nulas no futuro, prevendo-se, contudo, a concessão a Timor-Leste de um período transitório de adaptação. Ainda assim, estima-se também que as receitas internas constituem a sua trajetória de crescimento em 2027, impulsionadas pela introdução do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA. 11. As receitas domésticas não petrolíferas previstas para 2026 totalizam 848,8 milhões de dólares. 12. O rendimento sustentável estimado calculado para o ano 2026 é de 543,3 milhões, mas os levantamentos máximos propostos do Fundo Petrolífero para o próximo ano superam em mais de 3 vezes o valor do RSE. 13. Desde o início da exploração petrolífera em 2005 até junho de 2025, o Fundo Petrolífero acumulou retornos totais de aproximadamente 11,3 mil milhões, consolidando como o principal pilar de financiamento do Estado timorense. Prioridades de despesa. 14. O Orçamento Geral do Estado para 2026 manterá no próximo ano uma trajetória de consolidação fiscal com foco no desenvolvimento sustentável, combinando disciplina orçamentária com estabilidade macroeconômica. O aumento moderado da despesa total de 5,6% em relação a 2025 traduz um esforço de racionalização e controle das despesas correntes, orientando os recursos para programas estruturantes e produtivos. 15. O orçamento está estrategicamente alinhado com o Plano Estratégico de Desenvolvimento e com o programa do 9º Governo Constitucional, assegurando continuidade nas políticas públicas de diversificação econômica, modernização institucional e fortalecimento do capital humano. 16. As funções sociais, educação, saúde e proteção social continuarão a absorver a maior fatia da despesa pública, confirmando o papel central do Estado na promoção da inclusão social e do desenvolvimento humano. O reforço dos programas de transferência e nutrição infantil contribuirão para garantir uma melhor alocação dos apoios e reduzir a pobreza. 17. Observa-se igualmente um compromisso crescente do Governo para com a sustentabilidade ambiental, visível na integração de programas de iniciativas climáticas, ainda que com dotações limitadas. Paralelamente, as reformas na área da gestão financeira pública, tais como a implementação da contabilidade de exercício, a contratação eletrônica e a integração de sistemas financeiros, reforçarão no próximo ano a transparência e a eficiência da despesa. 18. Persistem, contudo, riscos relevantes de execução orçamentária e de sustentabilidade relacionados com a limitada capacidade administrativa, forte dependência das receitas petrolíferas e a necessidade de maior eficiência na implementação dos programas de investimento e sociais. Análise por subsetores. 19. A estrutura orçamental mantém-se concentrada e dependente das transferências do Fundo Petrolífero, o que representa um desafio à sustentabilidade fiscal a médio prazo. A base tributária continua frágil e pouco diversificada, com um crescimento de 7,8% nas receitas fiscais e um contributo limitado da economia não petrolífera. Despesa por programas. 20. A estrutura do OG 2026 por programas será distribuída por 84 programas orçamentais, 80 para o conjunto da Administração Central e RAIOA e outros 4 para a Segurança Social, consolidando as prioridades nacionais em energia, recursos naturais, diversificação econômica, educação, saúde e infraestruturas. 21. Excluindo o programa Fundo de Reserva de Segurança Social, observa-se um aumento global de 5,8% nas despesas por programas, refletindo um reforço seletivo do investimento público. 22.
Os maiores aumentos de dotações concentrar-se-ão nos programas ligados ao setor petrolífero e aos recursos minerais, evidenciando a prioridade dada pelo Governo à exploração energética. Destacam-se igualmente acréscimos significativos nos programas de investimentos e de diversificação econômica, sinalizando um esforço de transição gradual para uma economia menos dependente do petróleo. 23. No setor social, o investimento em educação e saúde confirma o compromisso do Governo para com o desenvolvimento humano. Em contrapartida, registram-se reduções em programas administrativos e de gestão financeira, refletindo maior racionalização e encerramento de projetos já concluídos. 24. O AG 2026 equilibra a prudência fiscal com investimento estratégico, consolidando uma visão de médio prazo orientada para o crescimento inclusivo e sustentabilidade pós-petrolífera. Autoridades municipais. 25. A proposta do AG para 2026 reforça o processo de descentralização com um aumento de 12,2% orçamentado para as dotações municipais, que passarão de 123,6 milhões em 2025 para 138,6 milhões de dólares no próximo ano. Esta evolução orçamental fortalece a autonomia financeira local e melhora a previsibilidade na execução de despesas correntes e investimentos. 26. A distribuição dos recursos combina critérios de escala e equidade territorial, equilibrando as necessidades dos grandes municípios, como Dili, Baucau e Ermera, com dotações com capitas ajustadas para os municípios mais remotos ou insulares, como o de Ataúru. 27. O investimento público municipal orçamental em 283,1 milhões de dólares, distribuindo-se entre programas a implementar a nível local e investimentos centrais, refletindo um modelo misto de execução descentralizada e coordenação central. 28. Os programas PNDS e PDIM continuam a impactar positivamente na melhoria de infraestruturas básicas e de serviços comunitários, promovendo a participação dos cidadãos e o fortalecimento da governação local. 29. Persistem, contudo, desafios ao nível de execução, dependentes da capacidade técnica e de gestão das autoridades municipais e da eficácia da coordenação com os níveis centrais. As prioridades municipais diferenciam-se de acordo com o respectivo contexto. Os maiores municípios privilegiam a reabilitação urbana, mercados e drenagem, enquanto Ataúru se concentra no acesso à água e eletrificação. E os municípios de base agrícola investem em equipamentos agrícolas e em apoio à produção. Fundo das Infraestruturas. 30. O Fundo das Infraestruturas manter-se-á em 2026 como instrumento central da política de investimento público e alinhado com o PER dos 2011 a 2030. A dotação proposta para este fundo para o ano 2026 de 301,7 milhões de dólares representa uma ligeira redução de 3,4% em relação a 2025. Traduzindo um maior foco na racionalização e na eficiência da execução. 31. O FI concentra 66% dos recursos que lhe são atribuídos para 2026 em transportes e energia, reforçando a prioridade à mobilidade territorial e à integração econômica. Contudo, a taxa de execução de 31,6% até outubro de 2025 denuncia dificuldades persistentes na implementação do fundo, sobretudo em projetos de grande escala. 32. Programas de menor dimensão, como o Programa TIC, Inclusão Social e Segurança Social, apresentam desempenhos satisfatórios, enquanto projetos estruturais, como os programas Tassimane, Aeroportos, Turismos e Pescas, permanecem no terceiro trimestre de 2025, como uma execução ainda modesta, exigindo a reavaliação de prazos e da sua capacidade técnica. 33. Desde 2011, o FI já mobilizou mais de 6,2 mil milhões de dólares, com execuções médias anuais a fixarem-se em 60%, demonstrando progressos graduais, mas simultaneamente grande dependência dos ciclos políticos e de constrangimentos de planeamento. 34. Embora denotando-se uma transição positiva na gestão financeira e contratual do fundo, com a redução do número de projetos e o foco da maturidade institucional, ainda continuam a ser necessárias melhorias nos mecanismos de monitorização de resultados e de avaliação de impacto econômico e social.
Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano. 35. O Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano mantém a missão estratégica de financiar a formação e qualificação de recursos humanos, contribuindo o Objetivo Nacional de Criação de uma Força de Trabalho Qualificada e Competitiva. Com um orçamento proposto de 20,6 milhões de dólares, 89% das suas despesas destinam-se no próximo ano a bolsas de estudo e apenas 11% a custos administrativos, centrando-se no apoio direto aos beneficiários. 36. Registra-se, contudo, uma alteração estrutural relevante, a ausência de financiamento para programas de formação técnica profissional, que historicamente representavam 74% dos beneficiários. Tal mudança poderá enfraquecer a ligação entre formação e empregabilidade, reduzindo a oferta de competências práticas no mercado de trabalho. 37. O crescimento global do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano de 8,7% face a 2025 decorre sobretudo no reforço das transferências públicas, enquanto as despesas de funcionamento diminuem substancialmente. Essa opção aumenta a eficiência financeira, mas poderá comprometer a capacidade de acompanhamento e monitorização. 38. A execução orçamental de 71,4% até finais do terceiro trimestre de 2025 demonstra um desempenho razoável, ainda que afetado por atrasos administrativos. O fundo financia cerca de 4.576 beneficiários, dos quais 1.429 correspondem a novas bolsas, com elevada concentração institucional no seu secretariado técnico e no INAP. 39. Persiste o risco de desequilíbrio entre a formação acadêmica e técnica, o que exigirá uma reorientação da política de qualificação, de forma a garantir coerência entre a oferta formativa e as necessidades do mercado de trabalho. 40. Durante as audições ao Governo, o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, através do Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, solicitou que fosse criada uma proposta de alteração no sentido de transferir o orçamento da categoria de transferências públicas para a categoria de bens e serviços, para o pagamento de bilhetes de avião para os estudantes. Marcadores orçamentais. 41. O AG 2026 expande o sistema de marcadores orçamentais anterior, introduzindo pela primeira vez os marcadores de deficiência e de economia azul, consolidando o compromisso do país para com a inclusão social e a sustentabilidade ambiental. No seu conjunto, os seus marcadores mobilizarão cerca de 1,15 mil milhões de dólares no próximo ano fiscal, correspondendo a uma parcela expressiva da dotação do AG global. 42. Apesar do avanço institucional, a aplicação dos marcadores mantém-se essencialmente declarativa, sem assegurar ligação direta entre dotações e resultados concretos. A ausência de relatórios de execução por marcador impede o acompanhamento eficaz pelo Parlamento. 43. Observam-se inconsistências metodológicas entre entidades e falta de padronização dos critérios de classificação, comprometendo a comparabilidade e a fiabilidade dos dados, e persistem limitações técnicas em instituições que dificultam a utilização dos marcadores como instrumentos de planeamento e avaliação. Em vez de orientar a política pública, os marcadores continuam a funcionar mais como um instrumento de comunicação política. 44. Para que possam desempenhar verdadeiramente o papel para o qual foram concebidos, o Governo deverá passar a integrar os marcadores em todo o ciclo orçamental, estabelecer indicadores de desempenho mensuráveis, publicar relatórios trimestrais de execução desagregados por marcador e desenvolver um quadro metodológico unificado para aferir resultados e impactos das políticas públicas associadas. 45. Foco em infraestruturas e crescimento sustentável. O Orçamento de 2026 confirma a prioridade atribuída ao investimento em infraestruturas essenciais, nomeadamente nas áreas de estradas, de energia, água, saneamento e transportes, que constituem a base para o crescimento econômico, a criação de emprego e a promoção de coesão territorial. 46. Promoção da diversificação econômica. A aposta em setores como agricultura, turismo, indústria, telecomunicações, setor privado, bem como criação do Banco Nacional de Desenvolvimento de Timor-Leste, demonstra o empenho do Governo em diversificar a economia nacional, reduzindo gradualmente a dependência das receitas provenientes do setor petrolífero. 47.
reforço da capacidade institucional e da boa governação, as dotações destinadas a reformas da administração pública, a descentralização administrativa e a modernização da gestão das finanças públicas reforçam o compromisso do governo com uma governação mais eficiente, transparente e orientada para resultados. 48. Valorização do capital humano e emprego. Os programas dirigidos à formação profissional e ao emprego revelam uma estratégia centrada no desenvolvimento de competências, sobretudo entre os jovens e as mulheres, como forma de dinamizar o mercado de trabalho e promover a inclusão econômica. 49. Compromisso com a sustentabilidade ambiental e a ação climática. Os investimentos em ambiente e ação climática confirmam o compromisso de Timor-Leste com as metas internacionais de sustentabilidade, promovendo a conservação de biodiversidade, a gestão racional dos recursos naturais e o reforço da resiliência climática. 50. Segurança e soberania nacional. As dotações atribuídas à defesa, segurança e política externa evidenciam a prioridade em garantir a estabilidade interna, proteger a soberania nacional e consolidar a integração regional, nomeadamente no quadro da ASEAN. REOA. 51. Orçamento da Região Administrativa Especial do Icu-Sambino para o ano 2026 demonstra uma redução modesta de 4% em relação aos 62,2 milhões de dólares alocados em 2025. 52. A REOA continua a depender das transferências do Governo Central para financiar suas despesas em 2026 e isso mostra uma questão complexa que reflete tanto a necessidade de recursos quanto os riscos associados a essa dependência. 53. Para garantir um futuro mais estável, é fundamental que a região busque diversificar as suas fontes de receita e fomentar seu desenvolvimento econômico. 54. Para 2026, a REOA destina 56% do seu orçamento anual para investimento em infraestrutura, especificamente em estradas e pontes. Embora o investimento em infraestrutura seja um passo importante para melhorar a conectividade, é vital que este seja complementado por estratégias claras de manutenção e operação que envolvem as comunidades locais. Assim, é possível garantir que esses investimentos não se tornem um desafio para a sustentabilidade, mas sim uma base sólida para o futuro desenvolvimento. 14. Recomendações. A Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional recomenda às seguintes entidades que implementem ou considerem as seguintes medidas. Ao Parlamento Nacional. 1. Atendendo a que, nos termos dos respectivos estatutos, o capital estatutário da nova empresa pública Cabos de Timor-Leste EP, CTL-EP, criada em junho de 2025, é fixado em 12 milhões de dólares americanos, a realizar em numerário por transferência do Tesouro para a conta bancária titulada pela CTL-EP. Recomenda-se ao Parlamento Nacional que, a linha A, solicita ao Governo a inclusão explícita desta operação na versão aprovada do livro relatório, atendendo a que a CTL-EP não surge refletida nas publicações orçamentais atuais, apesar da sua criação já ter ocorrido em junho de 2025. 2. Verifica-se que o Decreto-Lei número 14/2003, que estabelece o regime jurídico das empresas públicas, se encontra desatualizado e já não reflete as necessidades, a complexidade nem as especificidades atuais no setor empresarial do Estado, tendo em conta as profundas transformações ocorridas na economia nacional e no modelo de governação pública desde a sua aprovação. Constatando-se igualmente que a Lei nº 13/2011, de 28 de setembro, que aprovou o regime da dívida pública, também se encontra ultrapassada face à evolução institucional, financeira e macroeconômica do país, carecendo de atualização para integrar as práticas modernas de gestão da dívida, enquadramento da sustentabilidade fiscal e instrumentos de controlo e transparência. Assim, recomenda-se ao Parlamento Nacional que, a linha A, procede a revisão da Lei nº 13/2011 com vista a atualizar os respectivos regimes jurídicos, a reforçar os mecanismos de governação, supervisão e prestação de contas das empresas públicas e adequar o regime da dívida pública às atuais necessidades de gestão macroeconômica e de transparência orçamental, assegurando ainda que a nova legislação incorpore princípios de sustentabilidade financeira, eficiência econômica e transparência,
reforçando o papel do Parlamento na fiscalização da gestão do setor empresarial, do Estado e da dívida pública. A linha B. Inste o Governo a realizar com urgência uma revisão legislativa abrangente do Decreto-Lei nº 14/2003. 3. Verifica-se que as tabelas orçamentais das despesas constantes da proposta de lei do OG para 2026 se encontram desagregadas apenas até o primeiro grau da estrutura por programas, não cumprindo integralmente o disposto do artigo 20 da nova lei do enquadramento orçamental, que exige a desagregação até o segundo grau. No entanto, toda esta informação encontra-se detalhada no livro Desenvolvimentos Orçamentais e Estrutura por Programas. Com o objetivo de regularizar tal inconformidade legal e reconhecendo que a implementação integral na nova estrutura programática poderá exigir um período de transição técnica e administrativa, recomenda-se ao Parlamento Nacional que adite ao articulado da proposta da Lei do OG para 2026 um novo artigo transitório que autoriza excepcionalmente para o exercício 2026 a apresentação das tabelas orçamentais de despesas apenas até o nível de programas, devendo a plena decomposição até o nível de subprogramas ser implementada a partir do OG de 2027. Artigo 10º. Disposição transitória relativa à estrutura por programas. Em derrogação do disposto no artigo 20 da Lei nº 3/2025, excepcionalmente para o exercício econômico 2026, as tabelas orçamentais da despesa constantes do presente lei podem ser apresentadas e aprovadas apenas ao nível do programa, sem decomposição do nível de subprogramas. A plena aplicação de estruturas por programas até o nível de subprogramas deverá ser assegurada na preparação e apresentação da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2027, em conformidade com as disposições da referida Lei do Enquadramento Orçamental. 4. O artigo 7º da proposta de lei do OG para 2026, relativo às transferências dos saldos da Segurança Social, determina que o saldo do Orçamento da Segurança Social de 2025 seja transferido para o Fundo de Reserva da Segurança Social. Contudo, esta disposição revela-se desnecessária e redundante, uma vez que a mesma obrigação já se encontra expressamente prevista no artigo 52 da Lei nº 3/2025, que estabelece de forma permanente o destino dos saldos orçamentais dos fundos e sistemas de segurança social. Assim, recomenda-se ao Parlamento Nacional que considere a eliminação do artigo 7º da proposta de lei do OG para 2026, por redundância normativa, assegurando a coerência legislativa e a simplificação do articulado, dado que a matéria se encontra plenamente regulada na Lei do Enquadramento Orçamental. 5. Com base nas preocupações identificadas pela Comissão C sobre a gestão de recursos públicos, o desempenho das empresas públicas e a eficácia na ajuda dos parceiros de desenvolvimento, formula-se a seguinte recomendação ao PM. A linha A. Que através das suas comissões especializadas permanentes institua com urgência um regime próprio de fiscalização e acompanhamento reforçado que implique, por um lado, um acompanhamento mais próximo e sistemático das atividades das empresas públicas que consomem avultados recursos do Estado, sem demonstrar um retorno positivo e sustentável, propondo ao Governo que lhes exija medidas de reestruturação ou responsabilização. A linha B, que reforça também os seus mecanismos de monitorização e avaliação intersectorial dos apoios dos parceiros de desenvolvimento a Timor-Leste, passando a questionar o Governo sobre os critérios da sua priorização e seleção, as taxas de execução e impacto social efetivo dos projetos nos setores de educação, saúde e agricultura, sugerindo-se também a implementação de mecanismos de harmonização entre os ministérios de doadores com o objetivo final de garantir uma maior integração entre a ajuda externa e o investimento público nacional, evitando a replicação de verbas e a dependência e assegurando que os recursos sejam utilizados com máxima eficiência e produzam um impacto socioeconômico esperado para o desenvolvimento nacional. A linha C. Autorizar a contratação de nova dívida pública apenas mediante a apresentação de evidências claras de execução eficiente das verbas já contratadas, assegurando que os recursos públicos são geridos com prudência e transparência. O Parlamento poderá também exigir relatórios periódicos sobre o andamento dos projetos financiados por empréstimos. A linha D.
Monitorizar de forma próxima a execução orçamental e condicionar a aprovação de futuros levantamentos do Fundo Petrolífero à demonstração de eficiência na utilização dos recursos existentes, garantindo que o déficit não comprometa a sustentabilidade de médio e longo prazo. Ao Governo, constata-se que o Estado tem alocado nos últimos anos recursos públicos substanciais à capitalização, funcionamento e apoio operacional de diversas empresas públicas, bancos e institutos públicos, sem que, até a data, se verifique uma geração efetiva de lucros ou retornos financeiros para os cofres do Estado. A situação levanta preocupações quanto à eficiência econômica, sustentabilidade financeira e racionalidade da intervenção estatal no setor empresarial público, bem como quanto à responsabilidade na utilização de fundos provenientes do Fundo Petrolífero e do Orçamento Geral do Estado. Assim, recomenda-se ao Governo que, a linha A, promova durante o ano de 2026 uma avaliação abrangente e independente sobre o desempenho financeiro, econômico e social das empresas públicas, bancos e institutos públicos, incluindo análise de custo-benefício, grau de cumprimento das suas missões estatuárias e impacto nas políticas públicas, e que apresente ao Parlamento Nacional, até a preparação do OG 2027, um relatório consolidado contendo a avaliação da viabilidade econômica de cada entidade, propostas de racionalização, fusão e reestruturação ou eventual extinção das entidades que revelem baixo desempenho ou dependência estrutural de transferências públicas, e um plano de sustentabilidade financeira que define metas para a redução progressiva da dependência orçamental das entidades públicas empresariais. A linha B. Adote critérios de gestão baseados em resultados, impondo obrigações de reporte financeiro e desempenho uniformes e condicionando futuras injeções de capital a planos de reestruturação realistas e metas de rentabilidade verificáveis. 2. Verifica-se que na proposta do Orçamento Geral do Estado para 2026, as alocações financeiras atribuídas aos 6 marcadores orçamentais totalizam cerca de 1.246,2 milhões, correspondendo a uma parcela substancial do orçamento global. Contudo, o Governo não tem produzido relatórios de execução física e financeira desagregados por marcador, o que limita a capacidade de escrutínio no Parlamento Nacional e impede a avaliação do impacto real das dotações orçamentais em cada área temática. Adicionalmente, o atual sistema de marcadores revela fragilidades de concessão e de aplicação ao não estabelecer uma ligação direta entre as dotações orçamentais e o desempenho efetivo, nem dispor de indicadores de desempenho mensuráveis que permitam aferir a eficácia, eficiência e impacto das despesas associadas. Como consequência, os marcadores tendem a assumir um caráter meramente declarativo e político em detrimento da sua função de instrumento de planeamento, monitorização e avaliação de resultados. Assim, recomenda a Comissão C ao Governo que, a linha A, integra os marcadores orçamentais em todo o ciclo orçamental, desde a fase de planeamento até a avaliação, assegurando a sua vinculação a objetivos, metas e resultados concretos, e inclua nos relatórios trimestrais obrigatórios de execução física e financeira, informando desagregada por marcador orçamental, incorporando indicadores de resultado e de impacto, de modo a permitir o acompanhamento regular pelo Parlamento Nacional e a monitorização pública da execução orçamental temática. A linha B desenvolve um quadro metodológico patrocinado para definição, recolhe e reporte de indicadores SMART, permitindo avaliar a eficácia das políticas públicas financiadas por cada marcador, e atribui ao Ministério das Finanças e aos Ministérios setoriais a responsabilidade de consolidar e publicar anualmente um relatório de desempenho por marcador, contendo análise de resultados, impactos e recomendações de política. 3. O investimento público previsto para o setor da energia e recursos naturais em 2026 mantém um enfoque na autossuficiência energética, destacando-se a expansão das redes elétricas e a modernização das centrais de Hera e Betano, bem como a execução de projetos de transmissão sul-norte e a instalação de mini-redes solares em áreas remotas. Contudo, observa a Comissão C que apenas 1,9% da dotação total do setor é destinada a energias renováveis, valor manifestamente insuficiente face às metas de transição energética e compromissos climáticos assumidos por Timor-Leste.
Mantém-se ainda uma forte dependência de combustíveis fósseis e de contratos externos de manutenção, o que reduz a sustentabilidade e a autonomia técnica do sistema energético nacional. Assim, recomenda-se ao Governo que a linha estabeleça metas obrigatórias e verificáveis de diversificação energética, definindo como objetivo mínimo atingir 10% de energias renováveis no mix energético nacional até 2030, com planos de execução anuais de reportes públicos de progresso e considere a afetação de recursos do Fundo de Infraestruturas para financiar de forma vinculativa os projetos de transição energética e descarbonização, assegurando prioridade orçamental às energias renováveis nos investimentos futuros. A linha B, aumente gradualmente a quota municipal de execução de pequenos projetos energéticos para, por exemplo, 20% do total do setor, promovendo a descentralização, a capacitação técnica local e a auditoria prévia obrigatória desses investimentos, garantindo a sua boa execução e sustentabilidade, e torna obrigatória a apresentação de estudos de custo-benefício e de impacto social e ambiental para todos os contratos de projetos com valor superior a 5 milhões de dólares americanos como condição prévia à sua aprovação e financiamento. A linha C, fortalecer a coordenação interministerial entre o Ministério do Petróleo e Minas, o Ministério das Finanças e a Secretaria de Estado do Ambiente, assegurando que a política energética nacional se alinhe com os objetivos de transição verde e de redução das emissões de carbono. 4. Considerando o foco do Fundo de Infraestruturas em Educação e Informação para 2026, que inclui a reabilitação de 78 escolas, a construção de 4 centros de formação profissional e o avanço do campo universitário da Ilhéu, recomenda à Comissão C que os projetos a serem executados no âmbito do Fundo das Infraestruturas para Educação e Formação passem a incorporar obrigatoriamente os seguintes padrões mínimos desde a fase de planeamento. A linha A. Garantia de que todas as infraestruturas reabilitadas e novas, escolas, centros de formação e campos, cumpram padrões mínimos de acessibilidade universal, permitindo o acesso e utilização plena por pessoas com deficiência. A linha B. Integração de soluções de energia solar, painéis fotovoltaicos nas novas construções e nas reabilitações, visando a redução de custos operacionais e a sustentabilidade ambiental. C. Garantias de instalação de infraestrutura necessária para a conectividade digital fiável em todas as unidades, essencial para o ensino e formação modernos. A linha D. Que seja estabelecida uma vinculação orçamental anual obrigatória de 5% a 10% da dotação total destinada ao setor de educação e informação no âmbito do Fundo das Infraestruturas para a reabilitação e manutenção de infraestruturas escolares existentes e não apenas para novas construções. Esta medida visa combater a degradação do parque escolar atual e garantir a sustentabilidade dos investimentos passados. 5. Considerando a taxa de desemprego e a dificuldade no processo de recolocação profissional de 15% dos graduados apoiados pelo Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano e em concordância com as recomendações do relatório de auditoria 2023 na Câmara de Contas, a Comissão C recomenda ao Governo que dê prioridade à criação de implementação imediata de um Sistema Nacional de Reintegração Profissional e Gestão de Competências para esses graduados. Para tal, devem ser implementadas com urgência diversas ações estruturais, estabelecer um mecanismo de reintegração sistemático de acompanhamento complementado por um fundo complementar de reintegração profissional que ofereça incentivos para a colocação em áreas prioritárias do Estado. É igualmente aconselhável desenvolver uma plataforma nacional de gestão de competências e um banco de dados unificado de graduados, atuando como ferramenta centralizada para mapear as competências adquiridas e ligá-las às necessidades de recursos humanos nos setores público e privado. Adicionalmente, deve ser reforçada a boa gestão e eficiência do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano através da aceleração da digitalização dos seus processos administrativos e da criação de um sistema integrado de gestão de resultados para a monitorização contínua das bolsas. Só uma implementação coordenada destas medidas garantirá a utilização eficiente e o retorno do investimento
na formação do capital humano, reduzindo o desemprego e fortalecendo as capacidades nacionais. 6. Considerando os avanços positivos observados no setor educativo em 2025, nomeadamente a cobertura educativa primária quase universal 100%, a expansão do ensino multilingue, o reforço da merenda escolar e a criação de 400 jardins pedagógicos, mas reconhecendo a grande constatação de que 70% dos alunos do primeiro ano não conseguem ler uma palavra, o que aponta para falhas estruturais críticas na aprendizagem básica. A Comissão C formula a seguinte recomendação ao Governo. A linha A. Que dê prioridade à implementação imediata de um plano nacional para a alfabetização de base e a qualidade pedagógica, que ataque as falhas estruturais na base de aprendizagem, lançando um programa intensivo de correção focado na leitura e na escrita para os alunos dos primeiros anos, garantindo que o ensino do método fônico ou de leitura mais eficaz seja reforçado e que os materiais didáticos sejam adequados. A linha B. Em segundo, que reveja e fortaleça os programas de formação inicial e contínua de docentes, com foco nas metodologias de ensino básico, assegurando o acompanhamento pedagógico sistemático aos professores em serviço. A linha C, finalmente, que implemente medidas para abordar a disparidade territorial e fortalecer a gestão escolar, direcionando mais recursos para as áreas mais desafiadas, de modo a transformar a cobertura em aprendizagem efetiva. 7. Aperfeiçoar a execução orçamental. O reforço dos mecanismos de monitorização e avaliação dos projetos de investimento, assegurando uma execução orçamental eficiente, transparente e centrada em resultados concretos para a população. 8. Garantir a sustentabilidade financeira. Deve ser reforçada a diversificação das fontes de receita pública, em particular o aumento das receitas não petrolíferas e assegurada uma gestão prudente dos recursos do Fundo Petrolífero, de modo a garantir a estabilidade orçamental do médio e longo prazo. 9. Reforçar a coordenação interinstitucional. É essencial fortalecer a coordenação entre os ministérios setoriais, os municípios e os parceiros de desenvolvimento, para garantir coerência e complementaridade na execução dos programas de investimentos públicos. 10. Promover parcerias públicos-privadas. Recomenda-se o incentivo à participação do setor privado no financiamento e implementação de projetos estruturantes, especialmente nas áreas de energia renovável, habitação, turismo e transportes, de modo a potenciar o investimento produtivo e reduzir a pressão sobre o orçamento público. 11. Consolidar a capacidade técnica e a descentralização. A execução eficaz das políticas públicas exige o fortalecimento das capacidades técnicas e de gestão a nível local, bem como a consolidação dos mecanismos de descentralização administrativa e financeira, aproximando os serviços públicos dos cidadãos. 12. Integrar sustentabilidade e inovação. É fundamental incorporar critérios de sustentabilidade ambiental, inovação tecnológica e transformação digital em todos os programas e projetos de investimento, contribuindo para a modernização econômica e institucional do país. 13. Aceleração da reforma da receita não petrolífera e própria. Recomenda-se ao Ministério das Finanças e à Autoridade Tributária que acelerem e aprofundem as reformas fiscais e administrativas. O objetivo primordial deve ser diversificar as fontes da receita e reduzir a dependência das receitas petrolíferas, que são voláteis. É crucial reforçar a capacidade de cobrança das receitas não petrolíferas da Administração Central e das receitas próprias da Segurança Social e da RAIOA, invertendo a tendência de quebra observada, de modo a garantir a sustentabilidade orçamental a longo prazo. 14. Reforça a eficiência e a transparência na gestão das despesas públicas, assegurando que o aumento registrado na Administração Central se traduza em melhorias efetivas nos serviços e investimentos com impacto socioeconômico direto. É igualmente aconselhável rever a sustentabilidade financeira do sistema de segurança social, de modo a garantir a continuidade das suas funções essenciais e a proteção dos beneficiários, mesmo com a exclusão do Fundo de Reserva do perímetro orçamental. Por fim, recomenda-se promover maior autonomia financeira da RAIOA, através da diversificação das fontes de receita próprias e de mecanismos de gestão mais eficientes, reduzindo a dependência crescente das transferências da Administração Central. 15. Procure um maior equilíbrio na distribuição setorial das despesas, reforçando gradualmente
aumento do investimento em educação, saúde e setores sociais, sem comprometer a estabilidade macroeconômica. É igualmente aconselhável racionalizar os gastos administrativos e otimizar a eficiência das despesas nos serviços gerais da administração pública, canalizando eventuais poupanças para áreas de impacto direto na qualidade de vida da população. Além disso, deve ser promovida uma avaliação sistemática da eficácia da despesa pública, de modo a assegurar que os recursos alocados correspondem a resultados tangíveis no desenvolvimento econômico e social do país. 16. O Governo deverá adotar medidas para reforçar a sustentabilidade do Fundo Petrolífero, limitando o levantamento acima do rendimento sustentável estimado e promovendo a diversificação das fontes de financiamento. É aconselhável priorizar receitas não petrolíferas e otimizar a eficiência da despesa pública, de modo a reduzir a dependência do fundo e assegurar estabilidade fiscal a médio e longo prazo. 17. Implemente medidas estruturais para reduzir a dependência do fundo petrolífero, promovendo o aumento das receitas não petrolíferas através do fortalecimento da arrecadação fiscal e da diversificação econômica. É igualmente aconselhável reforçar o planeamento e a priorização das despesas, bem como estabelecer limites prudenciais para levantamentos do RSE, de forma a assegurar a sustentabilidade fiscal a médio e longo prazo e minimizar riscos de desequilíbrios orçamentais futuros. 18. Antes de contrair nova dívida pública, deverá priorizar a execução integral dos projetos financiados por empréstimos existentes, fortalecendo a gestão e o acompanhamento dos desembolsos. É recomendada a implementação de mecanismos rigorosos de monitorização da execução dos contratos e dos projetos de infraestrutura. 19. Adotar medidas para reforçar a mobilização das receitas próprias, particularmente não petrolíferas, e controlar rigorosamente as despesas correntes, de modo a reduzir a dependência de levantamento do fundo petrolífero. É aconselhável implementar uma gestão fiscal mais prudente e sustentável, com projeções realistas das receitas e despesas. 20. A Comissão C recomenda que as transferências orçamentais destinadas ao programa de merenda escolar sejam efetuadas no início do ano fiscal, de modo a garantir a execução atempada e contínua no programa em todas as escolas. 21. A Comissão C recomenda que a execução orçamental do Instituto Nacional de Segurança Social seja plenamente integrada e atualizada no portal da transparência, assegurando o escrutínio público e a prestação de contas. 22. A Comissão C recomenda que o decreto de execução do Orçamento Geral do Estado para 2026 seja promulgado até o final de dezembro de 2025, permitindo a entrada em vigor do orçamento logo no início do exercício financeiro. Muito obrigada, distinta secretária. Tua orientação, o presidente do Parlamento União, a mim se pausa lá e a mim se entrega tempo para o presidente a te orienta e a tua irmã. Obrigada. Se continua a falar usida, os recomendações, Comissão Selo. Obrigada. Presidente, faz favor. Distintos deputados, atendendo o que está tinham e dané, e engloba as recomendações das comissões especializadas permanentes, também é protesto, ao centro que está aqui 11 horas e está para lá, depois de 15 minutos ou 20 minutos e está fila ricas. 20 minutos, tá bem? Né, 20 minutos, a minha reinvalida pode ser, né, para ele continuar. Muitíssimo obrigado e bom descanso.
Tuh convida a boa ser do Lafatim. Tambah selai balu lau mãe, balu halo ela leitura, ao respeito da lidação e consideração, por favor. Senhora Presidente da Comissão C, o relatório dela continua a leitura. Muito obrigada, Presidente. E continua a vir falar a página 114 e o último parágrafo, recomendações das outras comissões permanentes. Hoje não entrega tempo direto para a senhora distinta secretária, se faz favor. Obrigada, senhora Presidente. Agora, continuação, leitura. Recomendações das outras comissões permanentes. Comissão A. Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça. 1. A Comissão reitera a recomendação ao Governo, através do Ministério da Justiça, que se tomem todas as medidas necessárias para o expedito início da atribuição de títulos de propriedade, ciente da necessidade que os cidadãos dele têm para a tramitação dos negócios da vida privada de cada um, assim como da sua relevância para os negócios de comércio e dos investimentos na economia do país, mormente por causa da premência criada com a nova adesão à ASEAN. 2. A Comissão reitera a recomendação ao Governo, através do Ministério da Justiça e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que promova as diligências necessárias à assinatura e apresentação para ratificação da Convenção Internacional para a Proteção de todas as pessoas contra os desaparecimentos forçados. 3. A Comissão recomenda que, embora se trate de estradas e pontes fora do âmbito da competência dos municípios, estradas municipais, urbanas e rurais, seja atribuída aos municípios a responsabilidade pelas reparações de emergência de estradas municipais e nacionais, com o uso da dotação inscrita no Ministério das Obras Públicas de 15 milhões de dólares. 4. A Comissão recomenda a manutenção desta atribuição à Autoridade Municipal de Dili, atribuindo-se-lhe as respectivas dotações orçamentais para as despesas correspondentes, baseado no entendimento de que a gestão dos jardins e parques de uma cidade devem sempre pertencer à administração local e não à administração central. 5. A Comissão recomenda a apresentação e aprovação das seguintes dotações adicionais. A linha A. No gabinete do Primeiro-Ministro, um adicional de 60 mil para pagamento do salário do Primeiro-Ministro, que não foi orçamentado, porque o titular do cargo optara pelo recebimento da sua pensão de ex-titular de órgão de soberania, a qual foi extinta no final do passado mês de setembro. A linha B. Na Provedoria de Direitos Humanos e Justiça, um adicional de 240 mil, para arrendamento de instalações para o funcionamento da instituição, porque o edifício onde atualmente labora será demolido para a construção do novo edifício da instituição. A PDHJ não pode prever esta doação, porque só veio a ter conhecimento de que a construção do seu novo edifício iria ter início em 2026, quando já estava elaborada e aprovada a proposta de hoje. Comissão B. Comissão de Negócios Estrangeiros, Defesa e Segurança. A Comissão de Negócios Estrangeiros, Defesa e Segurança do Parlamento Nacional, a Comissão B apresenta as seguintes recomendações. A linha A.
Em termos gerais, reforçar a coordenação interinstitucional, a eficiência na execução orçamental e a priorização de programas com impacto direto na segurança social nacional, defesa e política externa. A linha B, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Assegurar recursos adequados para o funcionamento das missões diplomáticas e para atividades de cooperação internacional, incluindo a preparação de responsabilidades no quadro da ASEAN. Neste sentido, com especial relevância, a Comissão B acredita que o investimento no capital humano servirá como instrumento determinante para a promoção da integração regional e o fortalecimento do reconhecimento de Timor-Leste como um Estado de direito democrático no contexto do Sudeste Asiático. Por outro lado, atendimento das necessidades das comunidades na diáspora pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros reveste-se de importância crucial para o fortalecimento dos vínculos culturais, sociais e econômicos, promovendo dessa forma a inclusão e o bem-estar dos nossos expatriados. Assim, é fundamental consolidar o acesso a serviços de notariado dos nossos serviços periféricos externos, assim como a consolidação das redes de apoio para garantir o suporte abrangente e sustentável nas comunidades timorenses no estrangeiro. Linha C, Ministério da Defesa /FFDTL. O Governo deve garantir a sustentabilidade orçamental necessária para a manutenção operacional e modernização das capacidades de defesa, com atenção especial à logística e à formação de recursos humanos. A defesa é uma prioridade para Timor-Leste. O desenvolvimento de uma força de defesa profissional e respeitada, sob controle democrático e com capacidade para defender a nossa nação, contribuindo simultaneamente para os esforços de paz e estabilidade regional e global. É necessário uma força de defesa profissional em todo o país para proteger a soberania e apoiar a ordem nacional. O orçamento para os programas de defesa nacional para 2026 é de $1.637.284. Melhorar a execução orçamental em 2026, garantindo maior eficiência na implementação dos programas e atividades. Assegurar uma gestão eficaz e eficiente dos recursos até final de 2025, de modo a atingir plenamente as metas e objetivos definidos para o setor da defesa, procurar melhorar o desempenho orçamental em 2026, assegurando a utilização integral e oportuna dos recursos colocados pela OG à sua disposição. Melhorar a eficiência e eficácia na aplicação do orçamento, alinhando as despesas com os objetivos e metas definidos para cada programa. Promover uma gestão financeira mais rigorosa e orientada para resultados até final do corrente ano, de forma a garantir maior impacto na segurança pública e na administração interna. As FFDTL propõem para o ano 2026 uma dotação global de $34.600.530, distribuindo essa verba por 3 programas. O Programa de Defesa, com uma alocação de $14.129.578, o Programa Funcionamento e Desenvolvimento Institucional, com $20.440.942, e o Programa de Inclusão Social, com alocação de $30.000. Em comparação com o orçamento que lhe foi aprovado para o ano 2025, observa-se uma redução global de 5,1%, equivalente a menos $1.847.262. Registra-se ainda que as FFDTL não executaram qualquer valor na categoria de capital menor até outubro de 2025, apresentando, por isso, uma execução nula nessa categoria, 0,0%. Reforçar a execução orçamental em 2026, assegurando a plena utilização dos recursos disponíveis. Aprimorar a gestão financeira e operacional até final de 2025, garantindo o alinhamento entre a execução e as metas estratégicas do Instituto. Consolidar o investimento em formação e inovação, potenciar o papel do IDN como centro de excelência na formulação de políticas de defesa nacional. A linha D, Ministério do Interior /PNTL/APC. Reforçar dotações para segurança interna, proteção civil e resposta a emergências, priorizando investimentos em equipamentos de infraestruturas e capacidades de resposta. Mais, para otimizar o empenhamento operacional do Sistema Integrado de Segurança Nacional em desastres naturais,
Revela-se imprescindível a descentralização das forças operacionais da Autoridade de Proteção Civil e a consolidação de uma coordenação institucional com as autoridades locais. Neste sentido, são vitais a consolidação do Corpo Nacional de Bombeiros e a concessão aos seus operacionais de um estatuto especial que defina de maneira clara os seus direitos e responsabilidades. O Fundo das Infraestruturas apoia o Programa de Segurança Nacional, que se refere principalmente à construção de instalações que contribuem para a eficiência das instituições de segurança nacional no desempenho das suas funções, a fim de cumprir a sua missão. Em especial, o Governo centra-se na prioridade do controle das fronteiras entre a Indonésia e Timor-Leste. A partir de 2022, o Programa de Segurança e Defesa para o novo portfólio do FI foi dividido no Programa de Segurança Social e pelo Programa de Defesa Nacional. Estes programas abrangem a construção de postos de vigilância fronteiriça, quartéis da Polícia Nacionais e Municipais, esquadras de polícia e bairros PNTL no valor de $3.122.446. De acordo com a proposta de lei do OG 2026, a Polícia Nacional de Timor-Leste, a PNTL, prevê um orçamento total de $49.511.296, distribuído por 3 programas principais. Programa de Segurança Nacional com uma dotação de $46.241.719. Programa de Funcionamento e Desenvolvimento Institucional, com $3.234.520. Programa 980, Inclusão Social, com $35.057. Em comparação com o orçamento 2025, observa-se um aumento global de 6,7%, corresponde a $3.090.866. Este acréscimo poderá estar associado aos recrutamentos de novos agentes da PNTL, previsto para reforçar o efetivo da cooperação em 2026. No que respeita à categoria de capital menor, a PNTL não lhe atribui dotação no exercício de 2025, embora tenha efetuado uma transferência orçamental de $33.750, que não chegou a ser executada, 0,0%. Para 2026, contudo, está prevista uma dotação específica de $300 mil, refletindo uma retoma moderada do investimento em equipamento e pequenas infraestruturas operacionais. Foram formuladas as seguintes recomendações para o Serviço de Migração: reforçar a execução orçamental em 2026, assegurando a utilização integral e oportuna dos recursos disponíveis. Melhorar a eficiência e eficácia na aplicação do orçamento, alinhando as despesas com os objetivos e metas definidos para o programa até o final deste ano. Promover uma gestão financeira mais rigorosa e orientada para resultados, de forma a garantir maior impacto na segurança pública e na administração interna. A linha E, Serviço Nacional de consolidar as capacidades técnicas e institucionais para a recolha, análise e partilha de informação estratégica, assegurando a devida articulação com as demais forças de segurança, nomeadamente: 1. Acelerar a execução orçamental nos meses que faltam até o final do corrente ano, garantindo a aplicação integral e eficiente dos recursos até o final do exercício. 2. Melhorar o planeamento financeiro operacional de 2026, assegurando o equilíbrio entre despesas com pessoal, funcionamento e investimento. 3. Reforçar a gestão orientada para resultados de forma a garantir maior impacto nas funções estratégicas de segurança e inteligência do Estado. F. Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas. Assegurar as fronteiras terrestres e marítimas permanentes com a Indonésia. G. Secretariado do G7+. Após ter executado a explanação do representante desta instituição, a Comissão B formula as seguintes recomendações. 1. Recomenda-se que, no contexto internacional marcado por incerteza e desafios multidimensionais, o G7+, reforce a sua influência política coletiva, promovendo abordagens mais inclusivas e lideradas localmente para a paz e a segurança globais. 2. Recomenda-se que os governos de Timor-Leste mantenham e fortaleçam o seu apoio político e institucional ao G7+, contribuindo para consolidar a sua visibilidade e capacidade de intervenção no sistema internacional. 3. A Comissão B manifesta o seu pleno apoio ao trabalho do G7+, e sublinha a importância de uma posição nacional coesa
com coordenação entre Executivo e Legislativo, para amplificar a voz de Timor-Leste e dos países membros no cenário internacional. 4. Sublinha-se que a recente adesão de Timor-Leste à ASEAN oferece uma oportunidade adicional para reforçar a presença diplomática de Timor-Leste no plano regional e global através do G7+. A linha H, Ministério do Interior. 1. Reforçar a execução orçamental em 2026, assegurando a utilização integral e oportuna dos recursos disponíveis. 2. Melhorar a eficiência e eficácia na aplicação do orçamento até final de 2025, alinhando as despesas com os objetivos e metas definidos para cada programa. 3. Aumentar a capacidade de planeamento e monitorização dos projetos de investimentos, especialmente nas categorias de capital. 4. Promover uma gestão financeira mais rigorosa e orientada para resultados, de forma a garantir maior impacto na segurança pública e na administração interna. Comissão D, Comissão de Economia e Desenvolvimento. A Comissão de Economia e Desenvolvimento recomenda os seguintes. Recomenda-se ao Governo que, face à forte dependência do fundo petrolífero, seja acelerada a implementação de medidas de diversificação econômica e de aumento das receitas não petrolíferas, nomeadamente através do reforço dos setores da agricultura, do turismo, da indústria transformadora e da exportação de produtos locais. 2. Recomenda-se que o Governo proceda à reavaliação do enquadramento jurídico do Fundo de Desenvolvimento de Ataúru, o FEDA, através da revisão da respectiva lei de criação, com vista à sua integração na autoridade de Ataúru, de modo a reduzir a burocracia e acelerar a implementação dos projetos de desenvolvimento local. 3. Recomenda-se que o Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária, o Ministério da Agricultura, Pescas, Pecuária e Florestas e a Secretaria de Estado das Cooperativas estabeleçam uma linha sólida de coordenação na implementação dos projetos de agricultura rural e pecuária, evitando a sobreposição de funções e a duplicação de esforços. 4. Recomenda-se que o Ministério de Petróleo e Recursos Minerais redefina as suas prioridades de estudo, exploração e desenvolvimento de recursos, privilegiando projetos com maior potencial de retorno econômico no curto e médio prazo, de forma a garantir a sustentabilidade e a rentabilidade dos investimentos públicos. 5. Recomenda-se ao Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas que mantenha instruções claras aos extensionistas, pecuaristas e técnicos das áreas da pesca e florestas, incentivando-se a aumentar a frequência de encontros com os grupos de agricultores e jovens, com o objetivo de motivar a mudança de mentalidade do processo técnico de produção agrícola, fortalecer o mercado interno e garantir a segurança alimentar nacional. Paralelamente, deve-se reforçar a contribuição do setor agrícola para o programa de merenda escolar, reduzindo gradualmente a dependência de produtos importados. 6. Recomenda-se ao Governo, através do Ministério das Finanças e ao Banco Central do Timor-Leste, o BCTL, que acelerem o processo de criação do Banco Nacional de Desenvolvimento de Timor-Leste, com o propósito de facilitar o acesso ao crédito a grupos beneficiários, como os da SECOP e do MCI, com taxas de juros mais acessíveis e mecanismos simplificados de financiamento. 7. Recomenda-se ao Ministério do Comércio e Indústria, em coordenação com o BNCTL e outras instituições relevantes, que mantenham uma linha de coordenação permanente para melhorar o acesso ao crédito saudável, simplificar os processos administrativos e disponibilizar uma lista de preços de referência justos para os produtos agrícolas nacionais. 8. Recomenda-se ao MCI e à SECOP que facilitem espaços de comercialização e promoção para os grupos beneficiários, de modo a valorizar e divulgar produtos selecionados de alta qualidade, preservar a originalidade dos produtos locais e reforçar a competitividade das mercadorias timorenses no mercado nacional e regional. 9. A Comissão D recomenda ao Governo, por intermédio da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego, CEFOP, o reforço das políticas de formação profissional e emprego, com foco na eficiência institucional, valorização da mão de obra timorense e sustentabilidade econômica em particular. A linha A.
O fortalecimento dos centros de formação profissional, assegurando que os cursos respondam às necessidades reais do mercado de trabalho. A linha B, a centralização da gestão dos centros de formação sob a tutela da CEFOP, garantindo melhor coordenação técnica e institucional. A linha C, o reforço orçamental dos programas de emprego temporário com enfoque em produtos estratégicos, café, baunilha e Mike, voltados à exportação. A linha D, a integração dos trabalhadores regressados do estrangeiro em programas agrícolas, especialmente na produção de arroz, visando reduzir a dependência das importações. A linha E, a reintegração dos ex-trabalhadores do projeto Baiunda, aproveitando a experiência acumulada no setor marítimo e petrolífero. A linha F, a revisão dos mecanismos de financiamento dos programas de apoio temporário, com a adoção de instrumentos de crédito bancário sustentável para estimular o empreendedorismo e a criação de emprego. 10. A Comissão D recomenda ao Governo, em especial às entidades sobre a sua área de competência, que forneçam documentos e dados detalhados em versão eletrônica sobre projetos e serviços de cada Ministério e instituição autônoma, a fim de facilitar o exercício de fiscalização pelos deputados. Comissão E. Comissão de Infraestruturas. A Comissão de Infraestruturas apresenta as seguintes recomendações. Alterações à proposta de lei número 23/6ª, Orçamento Geral do Estado para 2026, a introduzir em sede de debate na especialidade. 1. Para o Ministério dos Transportes e Comunicações relativamente ao programa 502, transportes com a dotação de $481.756, recomenda-se proceder à realocação dos fundos pelas atividades do referido programa orçamental, nos precisos termos solicitados por Sua Excelência o Sr. Ministro dos Transportes e Comunicações, em pedido dirigido à Comissão E. 2. Para a Agência de Desenvolvimento Nacional IP, a DNIP, recomenda-se aumentar a dotação de categoria de salários e vencimentos do programa A30, controlar a qualidade de projetos públicos que apresentam uma redução anual de 18% na proposta de lei do OG para 2026. Se a situação não for revertida, prevê-se uma significativa diminuição na capacidade operacional da ADNIP, pois menos técnicos de supervisão e fiscalização de obras terá o efeito de se realizarem menos inspeções ao progresso das obras. Logo, maior atraso nos pagamentos aos fornecedores, assim como penalização da execução orçamental do OG 2026. 3. Para a Comissão Nacional de Aprovisionamento IP, CNA, aumentar a dotação da rúbrica de salários e vencimentos, sob pena de não haver técnicos suficientes para se iniciar em 2026 o projeto de apoio técnicos suficientes online e se agravar os prazos de resposta da CNE às solicitações de aprovisionamento realizadas pelas instituições da administração pública. Ao Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico, MPE. 4. Em matéria do ordenamento do território, recomenda-se a implementação faseada e progressiva dos planos municipais de ordenamento e dos planos de uso dos solos já aprovados pelo Governo. 5. Recomenda-se especial foco no desenvolvimento de uma solução de ordenamento territorial para a cidade de Dili. 6. Em conexão com os pontos anteriores, recomendamos ao MPE desenvolver ou executar no curto prazo um programa de formação de técnicos na área de planeamento territorial e urbanismo, pois a existência de recursos humanos qualificados nesta área de elevada complexidade técnica é condição de sucesso do correto planeamento, interpretação e gestão urbanística dos planos municipais de ordenamento do território e planos de uso de solo. Para o efeito, recomenda-se o estabelecimento de parcerias com o Ministério das Obras Públicas, as autoridades municipais, com o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano e com as instituições de ensino superior. 7. Recomendamos a continuação do investimento no mapeamento geodésico do território nacional, estabelecendo a devida coordenação com os serviços cadastrais do Ministério da Justiça, a fim de rentabilizar sinergias e recursos e evitar a duplicação ou a divergência de dados recolhidos. Ao Secretariado dos Grandes Projetos do Fundo das Infraestruturas, FI,
8. Recomenda-se realizar uma intervenção de simplificação administrativa, redução de prazos, eliminação de formalidades não essenciais e estabelecimento de mecanismos mais eficientes de comunicação e coordenação entre todos os intervenientes dos processos relacionados com os pagamentos de contratos públicos de empreitada ou execução de obras. Ao Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano. 9. Recomenda-se ao Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano a adoção de procedimentos operacionais e ações mais eficientes, eficazes e proativas de acompanhamento dos bolseiros do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano e monitorização do respectivo desempenho acadêmico, designadamente através de maior coordenação com as instituições de ensino superior parceiras do Fundo de Desenvolvimento Humano. 10. Recomenda-se ao FDCH maior celeridade no processamento dos pagamentos aos bolseiros. 11. Recomenda-se ao FDCH uma monitorização mais ativa do impacto financeiro causado pela flutuação cambial do dólar contra outras moedas nos bolseiros do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano. Agência de Desenvolvimento Nacional, IP. 12. Sem prejuízo das eventuais limitações orçamentais na categoria de salários e vencimentos previstas para 2026, recomenda-se à ADNP estabelecer e manter em cada circunscrição administrativa uma equipe adequada de técnicos de supervisão e fiscalização das outras de construção de infraestruturas públicas. 13. Recomenda-se a celebração de parcerias com as autoridades municipais, designadamente eventual com delegação de competências em matéria de supervisão e fiscalização de obras, por um lado, considerando que aquelas entidades têm ampla implantação de serviços, pessoal e recursos materiais por todo o território nacional. 14. Em 2026, recomenda-se à ADNP desenvolver esforços com a tutela e com a Comissão da Função Pública para o recrutamento de funcionários permanentes para a instituição como medida de redução do risco de exposição a uma força de trabalho maioritariamente composta por trabalhadores com vínculos temporários. 15. Recomenda-se a fortalecer os mecanismos de comunicação e coordenação entre equipas da ADN e MOP para a eficiência e reduzir conflitos interorgânicos na preparação e certificação de projetos de infraestruturas. 16. Recomenda-se implementar medidas de gestão para assegurar mais transparência, previsibilidade e redução dos tempos de resposta na avaliação prévia e validação dos projetos de infraestruturas destinados a financiamento pelo FI. A Comissão Nacional de Aprovisionamento, IP. 17. Recomenda à CNA-IP avançar com a introdução da desmaterialização dos procedimentos administrativos de aprovisionamento. 18. Recomenda-se promover, em coordenação com o Ministério das Finanças, a atualização do portal de aprovisionamento do Governo para se conformar com os requisitos de publicação de atos dos procedimentos de aprovisionamento e contratos públicos exigidos pelo Código de Aprovisionamento e dos Contratos Públicos. 19. Recomenda-se à CNA-IP investir no recrutamento de mais técnicos especializados de aprovisionamento e juristas para melhorar a capacidade e os tempos de resposta aos pedidos dos ministérios e demais entidades públicas e assegurar a legalidade dos procedimentos de aprovisionamento. 20. Revisão da alocação orçamental. É crucial rever a alocação dos orçamentos para garantir que as áreas com maior necessidade, como a gestão das finanças públicas, recebam a atenção e os recursos adequados. 21. Monitorização e avaliação contínua. Implementar um sistema de monitorização contínua da execução orçamental, permitindo ajustes rápidos quando a execução estiver abaixo das metas. 22. Formação e capacitação. Investir em formação para os colaboradores da CNA, garantindo que a gestão orçamental seja realizada de forma eficaz e eficiente. 23. Planeamento estratégico. Desenvolver um planeamento estratégico a longo prazo que considere as necessidades futuras da Comissão, assegurando a sustentabilidade das suas operações. Ao Ministério das Obras Públicas, MOP. 24. Recomenda-se ao MOP desenvolver especificações de aprovisionamento que permitam às empresas nacionais maior participação na execução da construção das infraestruturas e aquisição de know-how construtivo em infraestruturas de maior dimensão.
25. Recomenda-se maior transparência e rigor técnico na classificação dos projetos de emergência e na adjudicação dos mesmos. 26. Recomenda-se procurar uma solução para o pagamento das dívidas do MOB/EDTL, a empresa Lorsai. 27. Recomenda-se ao MOB, em coordenação com a ADN, melhorar a qualidade na fase de preparação dos projetos de infraestruturas de maior dimensão, designadamente realizando estudos prévios geológicos, geotécnicos e hídricos. 28. Recomenda-se a maior fiscalização na execução dos contratos públicos de empreitada, incluindo a aplicação das sanções previstas na lei e nos contratos aos empreiteiros e infratores. 29. Recomenda-se ao MOP dotar os serviços competentes de pessoal e meios para reativar a prestação de serviços de certificação da empresa de construção e empresa de consultoria de construção. 30. Recomenda-se atribuir a alocação orçamentária na categoria de salários e vencimentos dos gabinetes dos membros do governo. 31. Recomenda-se ao MOP, enquanto tutela das empresas públicas EDTL, EP e BETIMOR, EP, que implemente procedimentos operacionais mais eficientes e eficazes de faturação aos clientes empresariais e pessoas coletivas públicas, de controlo e cobrança de pagamentos, promova as diligências necessárias para a recuperação das dívidas de clientes e que proceda à aplicação das sanções previstas para as ligações ilegais à rede elétrica ou à rede da água ou não pagamento pelo consumo de eletricidade ou de água fornecida pelos respectivos sistemas públicos de abastecimento. Ao Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas IP. 32. Planeamento atempado em coordenação com os ministérios e entidades relevantes que permitam a melhoria da eficácia da gestão das máquinas, equipamentos e veículos pesados. 33. Investir na capacitação dos técnicos responsáveis pela manutenção e operação das máquinas, equipamentos e veículos pesados. Ao Ministério dos Transportes e Comunicações, MTC. 34. Recomenda-se ao MTC a preparação e aprovação de um plano de mobilidade urbana para a cidade de Dili, com vista a organizar e melhorar a mobilidade urbana. 35. Recomenda-se avaliar a possibilidade de introdução de transportes públicos na cidade de Dili, sem prejuízo para a liberdade de exercício da atividade econômica de transporte coletivo de passageiros por privados. 36. Recomenda-se melhorar a formação e avaliação teórica e prática para a obtenção da carta de condução. 37. Recomenda-se aumentar a oferta dos serviços públicos de obtenção da licença de condução e registro de veículos por todo o território nacional. 38. Recomenda-se implementar, no curto prazo, em parceria com as escolas, Polícia Nacional de Timor-Leste e RTTL-EP, ações de educação e segurança rodoviária dos cidadãos. 39. Necessidade de regulamentação da sinalização rodoviária, nomeadamente sinalização horizontal e vertical. 40. Disciplina e racionalização do trânsito, necessidade de instalação de mais semáforos, de criação de passadeiras, lombas de estrada, etc. 41. Recomendamos ao MTC preparar a legislação necessária à cibersegurança de Timor-Leste e do Estado, designadamente para garantir o cumprimento das obrigações internacionais de Timor-Leste nesta matéria. A Administração dos Portos de Timor-Leste, LP, a Portir. 42. Promover as certificações portuárias e aeroportuárias. 43. Melhorar as condições das infraestruturas portuárias para maior conforto e dignidade dos passageiros e demais utilizadores das instalações. Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste, IP. 44. Diversificação e incremento de canais de receitas próprias, bem como a introdução do respectivo enquadramento legal que permite a cobrança dessas receitas. 45. Promover a certificação do aeroporto Nicolau Lobato e do aeroporto de Suai. Autoridade Nacional de Comunicações, IP. 46. O livre desenvolvimento orçamentais não prevê a cobrança de receita em 2026 pela ANC-IP, contrariamente aos orçamentos anteriores. A entidade, pela natureza de suas atribuições, cobra receitas anuais significativas. A receita está orçamentada ou não? Recomenda-se ao Governo a verificação e eventual correção desta situação.
47. Rever a regulamentação do setor das telecomunicações, procurando a sua atualização e cumprimento dos padrões internacionais, assim como esclarecer a todos os interessados os procedimentos para a obtenção de registro de operadores e de licença de espectro. 48. Formar técnicos da ANC na área específica da regulação do setor das telecomunicações. 49. Criar mecanismos que garantam condições de segurança das comunicações. 50. Monitorizar a condição dos serviços de telecomunicações prestados pelos operadores de forma a minimizar as falhas de serviço e garantir que o consumidor tenha acesso aos serviços nas condições contratadas. A Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação, IP. 51. Estabelecer mecanismos de segurança no âmbito do setor das TIC, nomeadamente no que se refere à cibersegurança. 52. Criar data center adequado ao desenvolvimento da informatização e modernização tecnológica do país. 53. Recrutar técnicos especialistas e investir na formação dos técnicos para as áreas específicas de informática. 54. Apoiar o Estado na elaboração de termos de referência para as suas necessidades de hardware, para garantir a compatibilização e interoperabilidade nos sistemas informáticos governamentais. A administração de aeroportos e navegação aérea de Timor-Leste EP. 55. Diversificação e incremento das fontes de receitas e preparar a legislação necessária a assegurar a legalidade de respectivas cobranças. 56. Promoção do Aeroporto Nacional Aeroporto Nicolau Lobato e captação de operadores para Timor-Leste, criando maior concorrência e procurando preços mais baixos e maior qualidade. Ao Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária. 57. O Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária deve aprovar com urgência os regulamentos de execução do Programa de Habitação Comunitária, previstos no Decreto-Lei nº 47/2024, de 23 de dezembro, que cria o Programa de Habitação Comunitária. O Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária deve aprovar com urgência os regulamentos de execução do Programa de Revitalização Comunitária, previstos no Decreto-Lei nº 48/2024, de 23 de dezembro, que cria o Programa de Revitalização Comunitária. Os regulamentos do Programa de Habitação Comunitária e do Programa de Revitalização Comunitária devem assegurar transparência na implementação dos programas, regulando matérias como a definição dos critérios de elegibilidade e de seleção de beneficiários em cada programa, ou os critérios de definição ou as fórmulas de cálculo do valor concreto de uma renda para habitação ou do subsídio a atribuir a um beneficiário. O Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária deve introduzir melhorias na gestão dos programas de habitação comunitária e de revitalização comunitária para incrementar a execução orçamental dos programas. A Região Administrativa Especial do Eco-Sambeno e Fundo Especial de Desenvolvimento para a Arraioa. 61. Desenvolver e implementar uma gestão pública da Arraioa conforme a lei e mais eficiente, eficaz e econômica na prestação de serviços e bens públicos à população. 62. Avaliação das condições efetivas para a execução dos programas e projetos. 63. Avançar nos projetos de construção das ligações rodoviárias até as aldeias. 64. Promover a certificação do Aeroporto Internacional Rota do Sândalo em Oiacuçu-Ambeno. Fundo Especial de Desenvolvimento de Atauro, FEDA. 65. Maior proatividade na comunicação e coordenação com as instituições públicas elegíveis para financiamento de projetos pelo Fundo. 66. Necessidade de definição dos critérios de aprovação do financiamento dos projetos pelo Fundo. 67. Melhor planeamento das necessidades orçamentais por forma a garantir uma melhor execução orçamental. Comissão F. Comissão de Saúde, Segurança Social e Igualdade de Gênero. A Comissão F formula as seguintes recomendações. A linha A.
Ao Governo, recomenda-se que o Governo encete todos os esforços necessários a garantir que sejam iniciados os processos de aprovisionamento antecipadamente, permitindo que em janeiro de cada ano se comece de imediato a execução orçamental, garantindo não só melhorias ao nível da execução orçamental, mas é importante prover o Estado com as suas necessidades. A linha B, Secretaria de Estado de Igualdade. Conclusão da proposta de lei para alteração à lei contra a violência doméstica. Conclusão da proposta de lei do trabalho doméstico. Reforço dos programas de empoderamento econômico das mulheres. Socialização dos problemas de gênero e da violência doméstica. Considerando a adesão de Timor-Leste à ASEAN, recomenda-se que sejam reforçados os programas para o empoderamento das mulheres na economia e na política. A linha C, Ministério da Solidariedade Social e Inclusão. Expandir Bolsa da Mãe com foco em nutrição. Rever o estudo atuarial. Considerar a expansão do sistema de segurança social ao nível dos benefícios. Recomenda-se que, tendo em conta a alocação prevista para a categoria de transferências públicas destinada a apoiar as instituições de solidariedade social, reduzida em 50% para 1 milhão, seja suspenso o intuito a aumentar o número de beneficiários, mantendo-se o número de ISS subvencionadas em 38. Recomenda-se que, em função da alocação orçamental existente, o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão deverá priorizar as marrom estabelecidas pelo Governo. Negociação de acordos internacionais de cooperação, tendo em vista o reconhecimento das contribuições feitas por timorenses fora de Timor-Leste e dos estrangeiros em Timor-Leste. Que seja planeado o abastecimento dos armazéns dos Centros de Solidariedade e Inclusão por fórum a garantir a existência de suprimentos sempre que necessário. Recomenda-se que o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão aceleração de aprovação do Plano de Ação Anual, tendo em conta a necessidade de implementar a Lei de Proteção das Crianças e Jovens em Perigo. Recomenda a monitorização e supervisão do FRSS no sentido de garantir que os investimentos dos mesmos são diversificados, viáveis e cumprem os critérios legais. A linha D, Instituto Nacional de Segurança Social. Reforço de disseminação de informação sobre os benefícios de segurança social à população. Garantir que todos os beneficiários de segurança social tenham acesso ao cartão de identificação. Garantir que todos os beneficiários tenham acesso ao mapa de contribuições. Reforçar a fiscalização do cumprimento dos deveres de inscrição junto do setor privado. Recomenda que o FRSS coordene com o Ministério das Finanças, o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão e com o Banco Central de Timor-Leste a aprovação do Plano Anual de Investimentos por forma a garantir a sustentabilidade dos mesmos. Diversificar os investimentos do Fundo de Reserva de Segurança Social, procurando obter investimentos acima dos 4,33% que possam garantir a viabilidade da segurança social. A linha E, Instituto Nacional para a Defesa dos Direitos das Crianças, que o indica não atribua subsídios para crianças e jovens em perigo, mas sim coordene com o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, enquanto departamento governamental responsável. Que indica nos termos das suas competências legais, deverá reforçar os programas de advocacia dos direitos das crianças. Priorizar a implementação e socialização da Lei da Proteção das Crianças e Jovens em Perigo. Reforçar a promoção dos direitos das crianças e prevenção da violação dos direitos das crianças. Combate ao trabalho infantil e aos maus tratos e abusos de menores. A linha F, Unidade de Missão para o Combate ao Stunting. Fortalecimento da linha de coordenação com o Ministério da Saúde e Ministério da Solidariedade Social e Inclusão. Elaboração de programas para o combate ao stunting em Timor-Leste com a definição de metas claras anuais. Realização de campanhas de sensibilização junto da comunidade sobre nutrição e alimentação nutritiva. A linha G, Gabinete de Apoio à Sociedade Civil. Criação e socialização sobre os regulamentos com os critérios para a atribuição de subvenções. Criação de procedimentos para a monitorização da utilização correta das subvenções. Melhoria da coordenação com as linhas ministeriais, procurando evitar a duplicação de subvenções. A linha H, Ministério da Saúde. Reitera-se a recomendação de pagamento do remanescente em dívida aos hospitais estrangeiros. Recomenda-se o pagamento dos valores de horas extraordinárias aos profissionais de saúde em dívida. Realização de reuniões
reuniões trimestrais entre o Ministério da Saúde e o Parlamento Nacional para a prestação de informações. Recomenda-se o reforço dos investimentos para a formação de médicos especialistas. Recomenda-se a contratação de profissionais para dotar todos os centros de saúde. O reforço da monitorização das entidades de administração indireta, com enfoque do INFPM, por forma a garantir o cumprimento das suas atribuições. A linha I. Serviço Nacional de Ambulâncias de Emergência Médica. Recomenda o reforço do planeamento orçamental, garantindo a preparação das específicas técnicas dos equipamentos e veículos a adquirir, assim como a previsão dos preços base desses equipamentos e veículos, por forma a garantir a utilização eficiente dos dinheiros públicos. A linha J. Hospital Nacional Guido Valadares. Melhoria dos serviços de saúde. Reforço nos recursos humanos do hospital. Manutenção dos equipamentos hospitalares, aquisição dos equipamentos em falta ou que estejam obsoletos por forma de servir à população, conclusão da expansão do HNGV, garantindo as condições necessárias, aumento do número de camas por forma a suprir o aumento do número de pacientes nos termos do Bake Occupation, formação contínua dos profissionais de saúde. A linha K, Instituto Nacional da Farmácia e Produtos Médicos. Melhorar o sistema de informática de logística, procurando garantir o suprimento dos medicamentos, reagentes e consumíveis necessários. Começar os processos de aprovisionamento de forma atempada, nomeadamente antes do ano terminar, começar os processos para o ano seguinte. Evitar processos de aprovisionamento urgentes de recurso ao ajuste direto. Melhorar a qualidade da informação prestada ao Parlamento Nacional, por forma a possibilitar a concretização da sua missão constitucional. A realização de reuniões trimestrais com o Parlamento Nacional, por forma a permitir a fiscalização das atividades do INFPM. Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste. Assegurar a existência de reagentes nos laboratórios. Procurar garantir a existência de todos os equipamentos necessários e reagentes para que possam ser efetuados todos os testes necessários. A linha M. Ministério para Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional. Que sejam concluídos os processos de registro de combatentes da libertação nacionais em curso, nomeadamente respondendo-se às reclamações e recursos existentes. Socialização do decreto-lei que aprova o apoio financeiro único a conceder aos familiares dos mártires da libertação nacional. Socialização sobre o Banco do Nosso Futuro. A linha N, Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultural. Recomenda o reconhecimento do Tais de Timor-Leste enquanto patrimônio cultural e a promoção do mesmo enquanto meio de subsistência para as mulheres rurais. Comissão GG. Comissão de Educação, Juventude, Cultura e Cidadania. Ministério da Educação. Recomenda-se que o Ministério da Educação, em estreita coordenação com o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, desenvolva um plano nacional de reforço na língua portuguesa desde o ensino básico. É essencial que a aprendizagem da língua seja progressiva e contextualizada, de modo a preparar melhor os alunos para o ensino secundário e superior, onde o domínio do português continua a ser uma das principais dificuldades. 2. O orçamento destinado à rúbrica de capital menor deve ser aplicado de forma mais equilibrada. Para além da aquisição de mesas e cadeiras, é fundamental investir na... Verificou-se que a maioria das escolas de ensino secundário geral e técnico educacional não dispõem de meios adequados para aulas práticas de informática, o que limita o desenvolvimento das competências digitais dos alunos. A aquisição de imobiliário pode ser feita de forma baseada, priorizando inicialmente as necessidades pedagógicas. 3. É urgente que o Governo considere os cortes nos programas de educação pré-escolar e de ensino recorrente. A educação infantil constitui a base do desenvolvimento cognitivo e social das crianças e a educação de adultos é uma ferramenta essencial para a redução do analfabetismo e a promoção da inclusão social. O enfraquecimento destas áreas compromete o futuro do capital humano timorense. 4. O Governo deve reconhecer que o bem-estar dos professores é determinante para a qualidade de educação. Para além da remuneração justa, é importante investir na motivação, segurança no trabalho, formação contínua e melhores condições de vida, sobretudo para os docentes que exercem funções em zonas rurais e isoladas. 5. Os aumentos orçamentais verificados nos níveis de ensino básico e secundário devem ser acompanhados de planos de execução claros, calendarizados e sujeitos à monitorização contínua.
é fundamentalmente assegurar que os recursos sejam efetivamente aplicados nas escolas e não se percam em processos administrativos ou atrasos de execução, prática ainda comum em vários municípios. 6. Investir na formação contínua de professores, técnicos e gestores escolares é essencial para garantir uma administração educativa eficiente. O Ministério da Educação deve promover programas regulares de capacitação, sobretudo nas áreas de planeamento, gestão orçamental e uso de tecnologias educativas, com o apoio de parceiros nacionais e internacionais. 7. O Governo deve assegurar que todos os alunos, independentemente da sua localização geográfica ou condição socioeconômica, tenham acesso a uma educação de qualidade. É prioritário reforçar os programas de apoio a crianças com deficiência e estudantes de áreas rurais e famílias vulneráveis. Deve ainda ser garantida a implementação atempada da merenda escolar e de programas de nutrição infantil como forma de combater a desnutrição e melhorar o desempenho escolar. 8. O Ministério da Educação deve fomentar colaboradores com o setor privado, organizações da sociedade civil, instituições religiosas e organismos internacionais, com vista a expandir a formação técnica e profissional. Parcerias com empresas e instituições estrangeiras podem contribuir para alinhar os currículos às necessidades reais do mercado de trabalho timorense, promovendo maior empregabilidade e inovação. 9. É recomendável que o Governo reforce os mecanismos de fiscalização escolar, assegurando a boa utilização dos recursos públicos e o cumprimento dos padrões mínimos de infraestruturas e segurança. Devem ser estabelecidos sistemas digitais simples para reporte das necessidades das escolas e acompanhamento das intervenções realizadas. Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura. 1. É essencial que o Governo reconsidere a redução drástica nas transferências para universidades e instituições culturais. O fortalecimento do financiamento é crucial para garantir a continuidade das atividades acadêmicas e culturais, bem como a qualidade do ensino superior. 2. O Ministério deve identificar e priorizar projetos estratégicos que necessitem de investimento, especialmente no contexto da redução de fundos extraordinários. A alocação de recursos deve ser feita de forma a maximizar o impacto nas áreas mais críticas. 3. Implementar um sistema de monitorização rigoroso da execução orçamental é fundamental para assegurar que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e eficaz. A avaliação contínua permitirá identificar áreas que necessitam de ajustes e garantir a transparência na gestão dos fundos. 4. Fomentar parcerias com o setor privado e organizações não governamentais podem ajudar a compensar a redução nas transferências públicas. Essas colaborações podem resultar em financiamento adicional e em iniciativas que melhorem a qualidade do ensino e da investigação. 5. Dado o aumento nas despesas com salários e vencimentos, é recomendável que o Ministério invista em formação e capacitação contínua do pessoal docente e administrativo. Isso garantirá uma gestão mais eficiente e a implementação de boas práticas no ensino superior. Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica. 1. O Governo deve ponderar um reforço do orçamento destinado a despesas de capital e investimentos em desenvolvimento, tendo em conta que a melhoria das infraestruturas, equipamentos e sistemas tecnológicos é essencial para a modernização e instituição da ANA e para o aumento da eficiência dos seus processos de acreditação e avaliação. 2. É recomendável aprofundar as parcerias com agências estrangeiras de acreditação e instituições de ensino superior da CPLP e da região asiática, promovendo a troca de conhecimentos, a capacitação técnica e a adoção de boas práticas internacionais ajustadas à realidade educativa de Timor-Leste. 3. Deve ser dada prioridade ao investimento em formação contínua dos avaliadores e técnicos da ANA, bem como a capacitação das instituições de ensino superior, assegurando que os processos de avaliação e acreditação decorrem com rigor, transparência e qualidade. 4. Recomenda-se a implementação de um sistema de acompanhamento rigoroso da execução orçamental, garantindo que os recursos financeiros sejam utilizados de forma eficiente e com impacto real, sobretudo nas áreas que registraram aumentos significativos como bens e serviços correntes. 5. É importante dar continuidade à investigação sobre a empregabilidade dos diplomados, utilizando os resultados obtidos para orientar políticas públicas e apoiar a revisão curricular dos cursos superiores, de modo a alinhar a formação
acadêmica com as necessidades do mercado de trabalho timorense. 6. Deve ser criada uma resolução ou regulamento específico que estabeleça sanções e medidas corretivas para as universidades e institutos que não cumpram os critérios de acreditação e qualidade. As instituições que não demonstrem progresso na melhoria dos cursos devem ser penalizadas de forma proporcional e transparente, garantindo que o sistema de ensino superior em Timor-Leste mantenha padrões elevados de credibilidade pública. Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia. 1. É crucial que o governo considere a necessidade de restaurar ou aumentar o orçamento destinado às infraestruturas. A manutenção adequada dos equipamentos e instalações é fundamentalmente para garantir a continuidade das atividades de pesquisa e ensino. 2. O INST deve desenvolver um plano financeiro que assegure a sustentabilidade a longo prazo das suas operações. Isso inclui a criação de parcerias estratégicas com o setor privado e organizações internacionais para diversificar as fontes de financiamento. 3. Apesar da redução nos salários, o INST deve priorizar a formação contínua e o bem-estar do seu pessoal. Programas de capacitação e incentivos para a equipa ajudarão a manter a motivação e a eficácia no trabalho. 4. Implementar um sistema de monitorização e avaliação da execução orçamental. É essencial para garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e para identificar rapidamente áreas que necessitam de ajustes. 5. Continuar a fomentar a colaboração com outras instituições de ensino e pesquisa, tanto a nível nacional como internacional. Pode trazer benefícios significativos em termos de intercâmbio de conhecimentos e recursos. Instituto Politécnico de Betano. 1. É fundamental que o Instituto reavalie a alocação de recursos para a pesquisa científica, garantindo que haja financiamento adequado para projetos de investigação. A redução de 56% nos fundos destinados à pesquisa científica deve ser revista, considerando o impacto que isso pode ter na inovação e na formação de estudantes. 2. Embora o aumento no capital de desenvolvimento seja positivo, o Instituto deve assegurar que os investimentos em infraestrutura e equipamentos sejam mantidos e ampliados. Isso garantirá que as condições de ensino e aprendizagem sejam adequadas e modernas. 3. A continuidade na formação e valorização do corpo docente e técnico deve ser uma prioridade. O reforço na gestão de recursos humanos é positivo, mas deve ser acompanhado de programas de capacitação que ajudam a manter o pessoal atualizado com as melhores práticas educacionais e tecnológicas. 4. O Instituto deve continuar a fortalecer as ligações entre o ensino e o setor produtivo, promovendo parcerias que possibilitem estágios, projetos conjuntos e desenvolvimento de competências que atendam às necessidades do mercado. 5. Implementar um sistema de monitorização e avaliação dos programas e atividades permitirá ao Instituto ajustar as estratégias conforme necessário, garantir que os objetivos educacionais e sociais sejam alcançados de forma eficaz. Universidade Nacional de Timor-Leste. 1. É crucial aumentar o orçamento destinado à pesquisa e ao desenvolvimento de infraestruturas acadêmicas. O fortalecimento dessa área é fundamental para elevar a qualidade do ensino e da investigação, especialmente nas ciências e tecnologia. 2. A UNTL deve implementar medidas para otimizar a utilização dos recursos financeiros, buscando reduzir a dependência de despesas com pessoal e canalizar mais verbas para programas acadêmicos e de investigação. 3. Considerar a possibilidade de aumentar o orçamento do Programa de Inclusão Social para permitir uma implementação mais efetiva de iniciativas que promovam a igualdade de gênero e a inclusão na comunidade universitária. A ampliação dos recursos poderá facilitar ações mais abrangentes e sustentáveis. 4. Estabelecer um sistema de monitorização e avaliação do uso do orçamento para garantir que os recursos sejam utilizados de maneira eficaz e que as metas acadêmicas e sociais sejam alcançadas. Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano. 1. Recomenda-se ao Governo que o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano seja tutelado pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura. Esta mudança é fundamental, uma vez que, neste momento, o Fundo está sob a tutela do Ministério dos Investimentos, Planos de Estratégia, o que tem frequentemente dificultado a coordenação e o acompanhamento eficaz das atividades. Além disso, a fiscalização pela Comissão GG torna-se mais complexa sob esta tutela.
A centralização da gestão do Fundo do Ministério do Ensino Superior permitirá uma maior sinergia nas políticas educativas, facilitando assim a fiscalização e a implementação das iniciativas relacionadas com o desenvolvimento do capital humano. 2. Recomenda-se ao Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano que, em futuros contratos de atribuição de bolsas de estudo financiados pelo Governo, seja incluída uma cláusula de obrigação de serviço público. Assim, os estudantes beneficiários deverão trabalhar no Estado durante um período determinado após o regresso ao país, contribuindo para o retorno efetivo do investimento público. 3. O Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano deve assegurar que, antes da assinatura de memorandos de entendimento com universidades estrangeiras, as instituições estejam devidamente acreditadas e reconhecidas internacionalmente, de forma a proteger os estudantes timorenses e garantir a qualidade e a validade das suas formações acadêmicas. 4. Recomenda-se ao Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano que, antes de enviar estudantes para a formação no estrangeiro, atuem em estreita coordenação com o ESCC, as embaixadas de Timor-Leste e os adidos de educação. Esta articulação é essencial para evitar situações de desconhecimento, falta de acompanhamento e problemas administrativos frequentemente enfrentados pelos estudantes timorenses no exterior. 5. O Governo deve reconsiderar a eliminação dos programas 304 e 313, reconhecendo a importância estratégica da formação profissional e técnica para o desenvolvimento nacional. A continuidade destes programas é crucial para garantir a qualificação de quadros em áreas essenciais como tecnologia, indústria e serviços. 6. Caso as competências da formação profissional tenham sido transferidas para outras instituições, recomenda-se que seja assegurada uma coordenação eficaz entre os organismos responsáveis, de modo a responder adequadamente às necessidades de capacitação da população e evitar duplicações ou lacunas institucionais. 7. O Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano deve considerar um aumento de recursos financeiros destinados à formação profissional e técnica, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento das competências da força de trabalho nacional, tanto no setor público como no privado. 8. Com o reforço orçamental previsto para as áreas de planeamento, monitorização e estatísticas, o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano deve implementar um sistema contínuo de avaliação de resultados, assegurando que os dados recolhidos sejam utilizados para orientar decisões futuras e melhorar a eficácia e eficiência dos programas de formação e bolsas de estudo. Ministério da Administração Estatal. 1. Recomenda ao Ministério da Administração Estatal e ao Ministério da Educação mantenham uma coordenação contínua com o Ministério das Finanças, de modo a garantir que o programa de merenda escolar seja implementado logo no início do ano letivo, preferencialmente no primeiro trimestre. A execução tardia no segundo trimestre tem vindo a prejudicar a alimentação e o rendimento escolar dos alunos. O Ministério da Administração Estatal, através do Programa Nacional de Desenvolvimento de Sucos, deve coordenar com o Ministério da Educação todas as intervenções relacionadas com construção ou reabilitação de escolas, muros de proteção e edifícios escolares. É fundamental assegurar que as infraestruturas respeitem os padrões técnicos e de qualidade definidos pelo setor da educação, uma vez que muitas escolas ainda apresentam salas e muros sem uniformização. Vamos à página 150. Laha Motok. Com base na análise e observações da Laha Motok sobre as políticas e investimentos incluídos no programa do OG 2026, a organização deseja apresentar as seguintes recomendações. A Laha Motok recomenda que sejam consideradas preocupações da comunidade expressa através dos relatórios de consulta cidadã e que se melhorem os métodos de consulta, tornando-os mais participativos e inclusivos. Recomenda-se que o Parlamento e o Governo reduzam as despesas desnecessárias. Recomenda-se que o Governo e o Parlamento Nacional adote uma política de diversificação econômica que reflita a realidade de Timor-Leste. Recomenda-se igualmente que o Parlamento Nacional reestruture a proposta do OG 2026 de modo a aumentar as dotações para os setores estratégicos sustentáveis como educação, saúde, agricultura, água e saneamento. O projeto Tasmânia já consumiu quase $1.000 milhões, desde os estudos até a construção das estradas, aeroportos e participação no consórcio GS. De Sunrise. Dadas as condições criadas e os desafios existentes, a Laha Motok recomenda que se realize uma análise aprofundada antes de continuar a alocar recursos ao projeto.
GMPTL, Grupo das Mulheres Parlamentares de Timor-Leste. Relativamente ao Orçamento Geral do Estado para 2026, o Grupo de Advocacia para um Orçamento Sensível ao Gênero, Plano Ação Nacional, Violência Base Gênero, composto pelas organizações FUCUPERS, Umamahon, FFC, Oratório Dom Bosco, Alfela, Fundação Alola, Pradet e Casa Vida, apresentou conjuntamente as suas recomendações ao GMPTL sobre as dotações orçamentais dos ministérios responsáveis pela implementação do Plano de Ação Nacional de Violência Baseada no Gênero, nos seguintes termos. Para o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, 1. Aumentar as dotações orçamentais destinadas a Umamahon, de modo a permitir a prestação de serviços de assistência de qualidade baseados nas necessidades de vítimas e em padrões mínimos de funcionamento das casas de abrigo. Para o Ministério da Saúde, enquanto Ministério-chave na implementação do Plano de Ação Nacional de Violência Baseada em Gênero, recomenda-se que, 1. Seja criado um código orçamental específico para as atividades de prestação de serviços essenciais a sobreviventes de violência baseada em gênero, no âmbito do Programa de Saúde Materna e Infantil. Devem ser definidos indicadores-chave como a linha A, número de unidades de saúde com espaços dedicados ao atendimento de casos de... A linha B, mecanismos que facilitem ao Governo, ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado para a Igualdade, enquanto entidade coordenadora do PAN-VBJ, o acompanhamento, controle e identificação da execução orçamental relacionada com o plano. Para o Ministério da Educação, 1. Alocar verbas para atividades de prevenção da violência baseada em gênero no ambiente escolar, incluindo campanhas de sensibilização, formação de professores sobre a prevenção da violência baseada em gênero e educação sexual e produtiva abrangente para adolescentes. Para o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, 1. Continuar a recolha de dados, prestar apoio e acompanhamento às vítimas sobreviventes, assegurando a sua inclusão nos programas orçamentais anuais. Na página 153. Para o Ministério da Educação e o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, 1. Rever os critérios e requisitos das bolsas de estudo, garantindo que as informações sejam amplamente divulgadas, inclusive nas comunidades remotas, de forma a abranger as vítimas sobreviventes e promover o acesso equitativo à educação e à formação profissional. Solicita-se ainda a clarificação do processo de candidatura às bolsas, assegurando que estas sejam acessíveis a todos os cidadãos timorenses, sem discriminação com base no nome dos pais ou na condição social e sem excluir os filhos das vítimas que pretendam concorrer. 15. Em Romaui. Parecer. É parecer desta comissão que, no que respeita à sua configuração formal, a PPL número 23/6ª, o Orçamento Geral do Estado para 2026 obedece na sua generalidade às regras essenciais de logística formal, cumprindo os requisitos formais de apresentação das propostas de lei nos termos constitucionais e regimentais e se encontra, por isso, em condições de ser apreciada em plenário. 16. Romaui. Votação do relatório e parecer. O presente relatório e parecer foi lido, discutido e aprovado no dia 30 de outubro de 2025, com 5 votos a favor, 0 votos contra e 1 voto abstenção. Dili, Parlamento Nacional, 30 de outubro de 2025. A relatora, a deputada Aliança da Conceição Araújo. A presidente da comissão, deputada Cidelisa Faria dos Santos. 17. Anexo. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, distinta relatora. A noite tem sua apreciação boa para minha distinta relatora. Também mesa de que caso português né para mim parabéns para a vota. Tu irmã, a entrega que era tempo para presidente. Obrigada por toda a atenção. Muito obrigada, presidente. Se quer que batruma lá com esta voto senelara, sua compreensão. Obrigada. Muito obrigada, senhora presidente da Comissão C.
A relatora, how recomenda para na em rua pelo menos ler, mas ela tem razão também. Lia capaz, mas bem colé e te reconhece que ler não é soletrar, mas capaz de mas precisa ajuda. Senhor Primeiro-Ministro, distintos deputados, as horas estão a indicar 12h50. Seita tama para perguntas ou intervenções dos senhores deputados e está sem lori tempo naro. Se bela está suspende e está a sessão da dernia e está fila rica às 3 horas. Pode ser depois do almoço. Também recomendações para que teves e seguirá a fase de debate na BR, espera que as recomendações né lá liga repete fila fali. E tá perguntas concretas para o efetivo e também tempo de intervenções. Nebe dali datang respeito o convite ta hoto para almoço e daí daqui a fatin reunião e ta fila rica às 3 horas. Por favor, on time para todo bele a gestão tempo dia. Seu Primeiro-Ministro, bom almoço também para os membros do governo. Muito obrigado.